Laurindo, sou coronel do Exército Brasileiro e há um ano eu sou voluntário do PMI Capítulo Paraná. Eu sou o gerente do projeto do Congresso Internacional de Gestão, Projeto Liderança desse ano, né, do nosso capítulo, e responsável pelo evento de hoje, o nosso Professional Development Day, o Dia de Desenvolvimento Profissional. O nosso capítulo tem envidado esforços para gerar valor aos associados, entregando podcasts com temas atuais, grupos de estudos preparatórios para as certificações e webinars quinzenais. Eu agradeço a participação de todos e convido agora uma pessoa incrível para moderar o debate. Patrícia Goulart, é contigo. Olá, Laurindo. Obrigada, viu? Obrigada a todos. Boa noite, senhoras e senhores. Muito obrigada, né, pela participação de vocês aqui conosco nesse evento, né? Como o Laurindo comentou, nosso primeiro Professional Development Day, né? Um sonho aí do coração do PMI Paraná, né? Para todos vocês, uma entrega de valor para os associados, né? Meu nome é Patrícia Goulart, vou estar junto com vocês nessa noite, moderando, né, o nosso debate. Mas antes de começar, eu quero falar rapidinho com vocês, né? Aproveitar que todos vocês estão aqui juntos para que aqueles que ainda não conhecem o PMI tenham a oportunidade de conhecer. Brevemente, eu vou colocar uma apresentação na tela. Vou compartilhar com vocês. Bom, então, bem-vindos, né, ao nosso primeiro Professional Development Day. O nosso objetivo hoje é falar com vocês sobre o impacto do PMO na maturidade das empresas. E como eu comentei, eu quero apresentar para vocês brevemente, antes de tudo isso, quem é o PMI, essa entidade que está aqui promovendo esse evento bacana para vocês, né? Nós sabemos que há aqui entre nós muitos associados, mas temos também muitos convidados. Então, o que é o PMI, né? Nós somos uma instituição global que existe há mais de 50 anos, que está aí para fomentar a profissão do gerenciamento de projetos. É verdade. Há 50 anos a gente traz novidades, pesquisa de ponta e muita informação bacana sobre gerenciamento de projetos. Além disso, a gente outorga as principais certificações na área de gerenciamento de projetos que existem no mundo. E como que nós nos organizamos, né? O PMI organiza em capítulos. Nós somos mais de 300 capítulos no mundo inteiro. São quase 600 mil associados espalhados por aí. E aqui no Paraná, nós temos aproximadamente 400 associados, né? Muitos deles que estão conosco certificados também. Tá? No Brasil, no mundo, mais de 10 mil voluntários, né? Aqui no Brasil, e no PMI Paraná nós temos 100 voluntários. Todos nós que estamos aqui promovendo esse evento para vocês somos voluntários aqui também, né? E o que é o PMI Paraná Chapter? Além do PMI Global, né, oferecer uma gama de benefícios, cada capítulo também olha do ponto de vista regional. E na minha região eu posso fomentar do ponto de vista de gerenciamento de projetos. Então, o PMI Paraná Chapter é responsável pela nossa região, né, do Paraná, aqui no sul, tá joia? E nós estamos também espalhados em branches. Além de fomentar aqui na capital, nós atendemos, né, e temos voluntários e eventos também em vários locais, né, nos branches espalhados aqui pelo estado do Paraná, tá joia? Entre vários benefícios que o PMI oferece, né, acesso a toda a gama de publicações do PMI, pesquisas de ponta sobre salários de gerentes de projetos do mundo inteiro, pesquisa sobre a própria profissão de gerenciamento de projetos, que é a Pulse Survey, publicada anualmente, pesquisa empírica de ponta baseada em informação real de muitas empresas. Né? Nós temos revistas como a PMI Today, temos podcasts, temos desconto em vários eventos e muitos deles são gratuitos quando você é membro do PMI. Não vou me delongar aqui não, mas quero deixar para vocês que ainda não conhecem o PMI, não sabem os benefícios, como, por exemplo, aproveitar, né, quero fazer uma certificação do PMI, vou me associar, vai custar muito menos e você ainda vai ter acesso a tudo isso, né, que vai oportunizar a você se aproximar mais dessa certificação ao longo da sua jornada, tá joia? O valor, né, super interessante, então quem é estudante também pode participar com valor reduzido.
para quem é profissional, já pode pagar em reais, né? Antes a gente tinha aí uma dificuldadezinha, né, no Brasil, a gente precisava fazer esse pagamento, né, no formato de cartão internacional. Então, hoje já consegue fazer isso em reais, tá joia? Se quer saber mais, se quiser se associar, entre em contato conosco, associação@pmpr.org.br. Vai ser um prazer para nós, tá? Poder ajudar vocês a empoderar, transformar ideias em realidade. Esse é o nosso lema, tá bom? E sem delongas, quero então convidar, né, dois caras sensacionais para o nosso bate-papo dessa noite. O Américo Pinto, que é o fundador e chair da PMO Global Alliance, também o Marcelo Matos, que é diretor, né, de estratégia corporativa lá na Embraer. Sejam bem-vindos, obrigada, agora é com vocês. Opa, prazer. Prazer, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês. Muito bom. Bom, Patrícia, como nós vamos fazer? A gente vai seguir algumas perguntas? Como é que você está? Américo, nós pensamos no seguinte, para ser um bate-papo super bacana, vamos fazer a seguinte forma. Gostaria que vocês se apresentassem, né? Eu tenho certeza que a gente não conhece vocês ainda. Então, se apresentem, né? A gente vai abrir para perguntas. Então, eu quero aproveitar para dizer a todos, quem tiver perguntas já formatadas, né, sobre o tema PMO, já pode ir colocando aqui no nosso chat. A nossa equipe está preparada para colher já essas perguntas e eu vou ir moderando ao longo das Legal, maravilha. Marcelo, quer começar então? Contar um pouquinho aí da Embraer, um dos casos mais bacanas que a gente já teve aqui no Brasil? Pode ser, obrigado, Américo. Bom, gente, meu nome é Marcelo Mota, né? Como a Patrícia falou, sou diretor de estratégia corporativa da Embraer. Estou na Embraer há quase 15 anos, né? Comecei ali na engenharia e mais na parte de gestão de programas, principalmente na aviação executiva. Também passei um tempo como gerente de programas numa empresa que a Embraer tem na área de aeroespacial, basicamente, satélites, né? Projeto de satélites, que é o SGDC. E depois eu voltei para a Embraer, né? Mais na área de estratégia corporativa. E assim, vai ser um grande prazer compartilhar alguns casos com vocês, né? Nós somos realmente entusiastas, né, da gestão de projetos e tem vários cases muito bacanas que a gente pode compartilhar um pouquinho aí. Acho que vai ser um prazer. Legal. Maravilha. Bom, deixa eu falar então rapidamente sobre um pouquinho sobre mim, né, sobre a minha experiência. Na verdade eu trabalho na área de projetos desde o início da minha carreira. Tenho um pouquinho mais de 20 anos, mais do que eu gostaria, podia ser menos, mas nos últimos 10, 12 anos eu acabei dando um foco maior, não só em termos de trabalho, mas também em termos de estudo, de pesquisa, ao tema PMO. Eu tenho dois chapéus, na verdade. Eu tenho o chapéu de liderar, né, um portfólio de projetos na organização onde hoje eu trabalho, que é a PMO Global Alliance, uma organização global, uma comunidade global de profissionais em PMOs, com mais de 10 mil membros em 118 países, segundo a última estatística. E eu tenho o outro lado, que é o lado de consultor, de professor, de pesquisador, no assunto escritório de projetos, no assunto PMO. Venho desenvolvendo algumas pesquisas que talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar, da metodologia PMO Value Ring, né, de artigos, enfim, coluna na revista Mundo PM. Então, assim, um dos meus baratos nesses últimos anos tem sido conhecer de perto o que PMOs de destaque estão fazendo, como, por exemplo, a Embraer. Né? Então, existem muitos escritórios de projeto no Brasil e no mundo fazendo trabalhos extremamente interessantes, e o meu papel, especialmente nos últimos 4 anos à frente da PMO Global Alliance, tem sido entender, né, o que essas empresas estão fazendo, quer seja aqui no Brasil, quer seja fora, e de alguma maneira contribuir para que elas possam continuar crescendo, continuar se desenvolvendo, né, que esses PMOs possam continuar sendo reconhecidos pelo valor que eles estão gerando para a organização. Então, acho que espero poder contribuir hoje aqui com vocês com um conjunto de
de ideias, de insights, que não necessariamente são meus, no sentido de que fui eu que vivi, né? Mas é aquela história, eu costumo brincar assim, pode ser até que eu não saiba a resposta, mas provavelmente eu conheço alguém que saiba, né? Então, essa é a vantagem da gente trabalhar em comunidade. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui não só as minhas experiências, as minhas ideias, mas muito do que eu tenho visto aí mundo afora na área de escritório de projeto. Maravilha. E Américo e Marcelo, né? Tem muita gente que confunde, às vezes não sabe, mas o que é o PMO? Ele é uma pessoa na organização? E essa pessoa, essa coisa impacta na maturidade? Eu acho que essa seria a nossa primeira pergunta. Legal. Quer inverter agora, Marcelo? Por favor, vamos. Vamos lá. Beleza. Vamos lá. Na verdade, essa questão do PMO é um fenômeno interessante, né? Porque se você pegar 10 empresas diferentes e você analisar esses 10 PMOs, você vai perceber que eles são bichos completamente diferentes. Não há um PMO igual ao outro. Todos são diferentes. Apesar de todos terem o mesmo nome, PMO. Né? É por isso que é tão difícil você encontrar um modelo de PMO que todos devem seguir, porque esse modelo não existe. Cada um cria algo que faz sentido para a sua realidade, para a sua maturidade, né? Para a maturidade da organização, para as necessidades da organização. Então, se há alguma coisa entre os PMOs realmente em comum, talvez seja o fato deles se chamarem PMO, né? E de centralizar funções que de alguma maneira tem relação com o gerenciamento de projetos, programas, portfólio, mas isso não quer dizer que eles fazem as mesmas coisas. Na verdade, eles são muito diferentes em função de vários aspectos que certamente a gente ainda vai conversar aqui hoje. Então, acho que esse é o primeiro ponto importante sobre PMO, né? Se você quer criar não se preocupe tanto em pré-definir o que ele vai ser, em copiar alguém, em seguir o que um livro te disse. Se preocupe mais em fazer algo que faça sentido para você. Esse talvez seja o primeiro passo para conseguir ter algo bem sucedido. E pode ser uma pessoa? Pode, depende do que você queira fazer. Pode ser uma pessoa, pode ser meia pessoa, né? Em tempo parcial, obviamente, né? Pode ser uma equipe enorme, com gerentes de projeto fazendo parte do PMO ou não fazendo parte do PMO. Existem vários modelos diferentes que dão certo e outros tantos que não dão, né? Fazendo, às vezes, coisas semelhantes. Entender o que faz a diferença entre o sucesso ou o fracasso é que talvez seja o grande pulo do gato. Então, assim, ao meu ver, os PMOs eles têm cada vez mais espaço dentro das organizações, porque eles são úteis, mas para isso eles precisam se fazer úteis, né? E esse é o grande desafio. Como você faz para ser útil de fato, como você faz para ser reconhecido. PMOs que às vezes estão indo muito bem de uma hora para outra podem simplesmente acabar, ir para o buraco. Tem várias experiências assim que eu poderia contar para vocês. Então, acho que esse é o grande desafio. Como eu faço para me reinventar a todo momento para garantir que aquilo que nós estamos fazendo, de fato, faça diferença e seja reconhecido pela empresa. É o que vai fazer a gente sobreviver. Legal, Américo. Assim, concordo 100% aí com o que você falou. Mesmo na Embraer, né, olhando a experiência da Embraer, a gente tinha vários PMOs, às vezes nem tinha o nome PMO, né? Mas ele fazia um papel de PMO e em várias áreas, não centralizado, e quando a gente ia olhar, cada um fazia uma coisa assim completamente diferente, né? Estavam em estágio de maturidade, mesmo o escopo de trabalho é bem diferente. E uma coisa assim que a gente tem visto, né, é que quanto mais a gente colocou dentro da Embraer, quando a gente criou comunidades mesmo para discutir práticas de gestão de projeto, a gente viu que a maturidade geral da empresa ela aumentou bastante, né? Normalmente você tinha áreas, eu era numa área de gestão de programas, né? Que é basicamente uma gestão de projetos. E nas áreas de engenharia, as maturidades sempre foram muito elevadas, né? Mas quando você está falando da empresa como um todo, quer dizer, tem projetos em todo lugar, né? Tem projeto do jurídico, tem projeto no financeiro, e a gente viu que sempre tem muita oportunidade também para a gente agregar valor, fazendo gestão em projetos de maneira mais profissional, vamos dizer, em todas as áreas, né? E uma das coisas que a gente tem visto e tem procurado fazer, principalmente na área de estratégia, é justamente isso, né? É tentar padronizar, não necessariamente padronizar, mas utilizar as melhores práticas de gestão de projetos e replicar em outras partes da empresa, né? Para que a gente tenha
cada vez mais a execução de maneira mais atendendo aos requisitos, nos custos e no prazo, etc. Né? Então, eu vejo isso também. Às vezes é até difícil, a pessoa nem se chama PMO, mas ela aí tem um portfólio de projetos que ela cuida. Exato. Mas quando a gente dá um pouco de estruturação e sempre com foco realmente na agregação de valor, a gente vê que tem muito ganho. Não sei como é que a Patrícia quer fazer, eu estou com o chat aberto aqui, eu vi uma pergunta Eu também, super estou legal. vendo essa pergunta aqui. Estou olhando para ela aqui. Não sei se a gente pode responder, como é que é, Patrícia? Ela tem uma ligação com o que a gente está conversando. Exato. Claro. Legal. Pode sim. Deixa eu só Legal, ler não. ou você quer ler também? Não tem problema. Não, pode ler, por favor. Lê, porque aí todo mundo fica sabendo, se for pergunta de todos, já responde. Quero só aproveitar para dizer para todos os participantes, quem tiver perguntas, já pode colocar aqui no chat. E lembrando que esse evento vale PDUs, tá joia? Hoje aqui nós vamos ter pelo menos 2 PDUs, amanhã mais 4, tá bom? Lembrem-se disso, depois nós vamos mandar para vocês o claim code para que vocês possam solicitar os PDUs, tá bom? E essa pergunta agora, ela foi do Rodrigo Ferreira. Ele fala assim, ó, Américo e Marcelo. Quem atua com gerenciamento de projetos sabe a importância e do potencial do benefício do PMO. Porém, boa parte das empresas não atua de forma baseada em projetos e não tem conhecimento nesse tema. Como que a gente faz nesse caso, né? Porque assim, o desafio é convencer a liderança, né? Como que a gente convence alguém que não conhece de projetos a desembolsar dinheiro, né, recursos, para implantar um PMO e demonstrar que ele tem ganhos financeiros reais? Se eu puder, posso vai lá, começar? Começa você agora aí, Marcelo. A gente vai invertendo. Essa agora Beleza. É tua. Não, legal. Assim, eu gostei bastante dessa pergunta, porque, inclusive, recentemente a gente teve assim, alguns casos muito parecidos, né? Porque, mesmo na área de estratégia, a gente decidiu, né, que a gente ia centralizar um pouco mais as partes de gestão de projetos, análise de investimentos, etc. E isso demanda aí recurso, né? Demanda uma atenção que é exatamente a pergunta. Então, o meu conselho aí como resposta é assim, a gente começar pequeno e mostrar o valor, né? Gerar o valor para, antes de começar com algo realmente que a empresa vai demandar muito, né? Mas provar o valor e aí você vai ter bastante patrocinador. E, pelo menos essa foi a nossa experiência aqui, quando a gente começou a replicar as próprias áreas que normalmente não estariam atrelado, vamos dizer assim, um escritório de projetos, quando elas viram o ganho de estruturação daquilo que elas tinham que fazer, as áreas viraram para mim, nossa, agora eu sei o que você tem que fazer, agora eu consigo montar um cronograma mais profissional, agora eu consigo fazer gestão dos recursos. Então, as próprias áreas começaram a demandar essa melhoria na gestão de projetos, né? Então, a minha resposta em resumo seria assim, começar com aquilo que você acha que é o principal, que vai agregar mais valor, e eu tenho certeza que as áreas vão ver valor e vai ter o patrocínio que você precisa. Legal. Bom, vamos lá. Posso dar aqui o meu pitaco? Na verdade, aqui dentro tem várias perguntas ao mesmo tempo, né? Por exemplo, quem atua com gerenciamento de projetos sabe da importância e do potencial benéfico do PMO. Primeira coisa que eu tenho a dizer sobre isso. Cuidado para você não ter, para a sua relação com o PMO não ser uma relação de fé, né? O que eu quero dizer com isso? Você acredita porque você acredita. PMOs são bons, PMOs são necessários. E não é exatamente assim que a banda toca. A tua fé não vai convencer ninguém. O que você precisa, na verdade, é mostrar isso. Eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão. Mas eu digo isso porque PMOs não são para todas as empresas do universo. Tem gente que não precisa, por vários motivos. Ou porque é pequeno demais, ou porque o portfólio é pequeno demais, ou porque os problemas que existem não são suficientes para justificar uma estrutura nova. Existem vários motivos que determinam se você realmente precisa centralizar as funções de gerenciamento de projetos ou não. Isso é uma decisão, e é uma decisão que tem que passar por uma análise. Em algumas situações, sai caro demais você criar um escritório de projetos que seja com uma pessoa. É por isso que o Botequim do Seu Manel não tem PMO, porque ele tem outras preocupações maiores do que ter um PMO. Né? Ele vai cuidar lá do atendimento ao cliente, dos processos dele, de um monte de outras coisas, até chegar no ponto de, quem sabe, um dia ter um PMO. Talvez nunca tenha, né? Porque PMOs não são uma solução que faz sentido para qualquer para qualquer empresa.
tem que ser algo que realmente compense, né? Tem alguns estudos sobre isso, depois mais tarde eu posso falar um pouquinho sobre isso ou passar algum contato para quem tiver um interesse sobre esse assunto. Mas vamos lá. Segunda questão importante. Boa parte das empresas não atua de forma baseada em projetos e não tem conhecimento nesse tema. Então é difícil convencer a liderança. Então, tem um negócio, não sei se vocês já ouviram falar de um negócio chamado janela de Johari. A janela de Johari, ela tem 4 estágios. O primeiro estágio é eu não sei que eu não sei. E o segundo estágio é eu sei que eu não sei. Enquanto a sua organização estiver no estágio de eu não sei que eu não sei, nada que você ofereça para ela vai ser percebido como algo de valor. Porque a maturidade é tão baixa que a pessoa não consegue se dar conta de que ela precisa daquilo. Entende o que eu quero dizer? Então, existem muitas organizações que é difícil você começar, você dar os primeiros passos, porque os executivos, e às vezes a organização como um todo, ela ainda está num estágio tão inicial de maturidade que ela não consegue perceber, né? Você fala uma linguagem que, na prática, as pessoas não têm ideia do que se trata, né? E quando aquilo ali não faz sentido para quem está ouvindo, as pessoas não conseguem perceber o valor daquilo que está sendo oferecido, por mais que aquilo tenha valor. Então, na verdade, os teus clientes, né, do teu PMO, os teus clientes na organização para os quais você vai vender essa ideia, eles têm que ser enxergados como se fossem a evolução de um ser humano. Existem determinados clientes que eles são bebês, né? O bebê, bicho, tu tem que fazer tudo para ele, tu tem que ir lá, dar a mão, ajudar a fazer, dar comida, trocar roupa, né? Em outras palavras, se a gente está falando de um PMO, eu vou fazer o relatório para ele, eu vou fazer o planejamento para ele, eu vou fazer tudo, mas o PMO não faz isso. Bicho, o neném vai morrer, né? Assim, é o que você precisa fazer nesse momento. E esse bebê, ele vai crescer, ele vai amadurecer. E agora ele vai ser uma criança. E aí você vai começar a dar mais autonomia. Vai lá, toca aí um pouquinho, faz aqui, mas eu tô aqui vendo, eu tô aqui supervisionando. E aí você já tem um jovem, adolescente, e depois você tem um adulto. E gradativamente essa maturidade ela vai evoluindo. Por quê? Porque para só para pensar. Eu tenho um filho de 1 ano. Se eu der para o meu filho de 1 ano uma Ferrari de verdade, ele vai ver o valor disso? Não. Mas se eu der para ele um carrinho de uma Ferrari, ele vai adorar, vai ficar aqui brincando aqui com a Ferrari e tal. É óbvio que quando a gente sabe, né, que não sabe, ou seja, a gente, né, de fato sabe o valor das coisas, a gente compreende, é óbvio que a Ferrari tem muito mais valor. A sofisticação do que eu estou oferecendo é muito maior, é muito mais valiosa. Mas tem gente que não consegue perceber isso. E sem essa percepção, não adianta, o cara não vai valorizar o que você está fazendo, né? Isso vale, então, para a ideia de vender aquilo que você está propondo para a alta administração. Entenda qual é a maturidade dessa alta administração para você poder tocar no ponto que essas pessoas vão, de fato, perceber como algo de valor para elas. Senão, não adianta. Você vai ficar tentando, vendendo a técnica, mas é uma linguagem que as pessoas não compreendem, não dão a mínima para aquilo, de fato, né? E, por fim, o último aqui que eu queria falar, peraí, calma aí, tá aqui, ó. Rapidinho, nessa empresa, o desafio da liderança, desembolsar recursos para implantar um... sim, então. Como demonstrar os ganhos financeiros reais do PMO? Então, eu, sinceramente, desaconselho você a achar que você vai chegar nesse ponto. Tudo que foi produzido de pesquisa séria ao longo dos últimos 10 anos no assunto gerenciamento de projetos e PMO, tentando correlacionar o trabalho que a gente faz com resultados financeiros no negócio da empresa, foram inconclusivos. O que eu quero dizer com isso? Não estou dizendo que não tem. Estou dizendo que é muito difícil você conseguir criar um link. E por quê? Porque o negócio é o fim. O gerenciamento de projetos é o meio. É difícil você criar, né? Se eu botar uma metodologia, eu vou ganhar 10% a mais do meu market share. Não é assim que funciona. E quando você fala de PMOs, é pior ainda, porque o PMO é o meio do meio, né? O PMO, ele suporta o gerenciamento de projetos que suporta o negócio. Então, a distância é muito grande. Então, ao invés de você se preocupar tanto em trabalhar isso com números, tenta pegar de uma outra forma, que é o trabalho de pesquisa que eu venho desenvolvendo com alguns líderes de PMOs nos últimos anos, que é trabalhar com a ideia da percepção de valor. A percepção de valor é o seguinte, no fim do dia você chega para o seu diretor e fala assim, bicho, você acha que valeu a pena? Você acha que o PMO é algo bom para você? E o cara vai virar para você e vai dizer assim, sim, eu sei. Você sabe explicar por quê? Não, mas eu sinto que é bom.
é isso que, de fato, parece fazer a diferença entre você manter o seu PMO vivo ou não. Né? Então, essa é uma questão a se pensar. Né? Depois tem alguns livros, inclusive, tem um do PMI que se chama Researching the Value of Project Management. Se você é afiliado, pode baixar gratuitamente. Esse é um dos livros, a maior pesquisa que já foi feita sobre o valor do gerenciamento de projetos pelo PMI, alguns anos atrás, e os resultados dessa pesquisa foram inconclusivos. Então, é algo interessante para estudar. Tá bom? Muito bem. Vamos para a próxima, então? Agora sou eu, né? Espera lá, deixa eu achá-la aqui. Tenho acompanhado... Quer que eu leia? Como é que você quer fazer? Pode ser. Claro. Geraldo Brandão. Opa, Geraldo. Tenho acompanhado alguns artigos que defendem a ideia da evolução do EGP para um EGPP. O Escritório de Gerenciamento de Projetos e Processos, que teria maior abrangência de atuação, com reflexos mais positivos à sua efetividade. Qual a opinião de vocês? Muito bem. Geraldo, o meu ponto de vista, baseado no que eu tenho visto em algumas empresas, né, exatamente em geral, você agrega dentro de um mesmo executivo essas duas áreas, né, projetos e processos. Eu não acho que isso seja uma evolução, na minha opinião. Eu acho que isso é apenas uma decisão, né? Se eu vou colocar isso dentro de uma mesma área ou não. Você pode ter alguns ganhos, não há dúvida, né? Mas, assim, não é algo que eu enxergo como nem mesmo uma tendência, muito menos uma evolução. Ou seja, eu não vejo que os PMOs, para evoluir, eles precisam se tornar áreas que também cuidam de processos. Sinceramente, não vejo porquê. Mas não há dúvida alguma que quando essas duas coisas estão juntas, você tem algumas vantagens. Afinal de contas, né, a estratégia da organização ela é realizada por projetos e processos. Então, você tem o mesmo executivo olhando o todo, às vezes pode ser interessante do ponto de vista de organização. A conexão pode ser facilitada, né? Mas eu conheço muitas empresas que não usaram desse expediente e que, de alguma maneira, por mais que não tenham isso centralizado, estão fazendo isso muito bem também. Então, não vejo como uma prática, né, inexorável para você ser bem-sucedido. Eu acho que é uma forma, né, uma forma interessante, vale estudar, né, essa possibilidade. Concordo também com o comentário, viu? Eu acho que não é nenhuma evolução, nenhuma tendência. Particularmente, nós acreditamos que realmente a gente tem trabalhado com elas separadamente, né? O pessoal de processo tem se especializado bastante nas ferramentas de gestão de processo, Lean, etc., né? Modelo Toyota. E para a gente seria talvez um fardo adicional, vamos dizer, que já tem bastante coisa para o escritório de projetos fazer na empresa para levar a maturidade de gestão. Então, aqui na Embraer, a gente prega que sejam separados, né? Até porque a gente tem um forte viés industrial e aí, enfim, na própria produção e tal, já tem escritórios assim especializados em otimização de processo, acho que eles já fazem bem, né? Acho que talvez não seria o ideal fazer essa agregação. Legal. Acho que o que a gente aprendeu é que, assim, pode ser, mas varia muito de acordo com a demanda da necessidade, né? De cada um. Vai ter que ser avaliado isso daí. Pode ser, mas muito pelo contrário. Legal, bacana. A próxima pergunta aqui é do Humberto Vicari. Ele fala assim, olha, vocês falaram sobre centralização de projetos através de um PMO. Seja uma pessoa, seja um escritório, né? Mas como que a gente faz isso num mundo tão descentralizado, que usa tantas ferramentas ágeis, do Trello, Kanban, etc.? Como é que a gente faz? Olha, aqui na Embraer a gente tem várias ferramentas, né? Usa também os modelos ágeis. No escritório de PMO, o que a gente tem feito assim, a gente tem definido mais as práticas, as diretrizes, as metodologias e também o que a gente quer acompanhar de projeto. Por exemplo, uma das atribuições da minha função aqui é a análise de investimentos, né? Então, a gente quer saber se os projetos estão bem estruturados, se eles vão dar o retorno esperado e depois a gente quer acompanhá-los, né? Então, como nós temos assim organizações grandes de gestão de projetos nas áreas, né? Nós temos várias unidades de negócio, etc., a gente não achou por bem fazê-los usar as mesmas ferramentas que nós, né? Nós não impusemos nenhuma ferramenta. Mas o reporte que, no nosso caso, na parte de estratégia, né, que os executivos da empresa precisam ter sobre as principais iniciativas de projetos, a gente padronizou.
Então, as gestões internas, como as áreas estão fazendo, eles têm níveis de maturidade relativamente diferentes. A gente procura fazer benchmarks entre as áreas e replicar melhores práticas. Mas a gente não tenta engessar demais as áreas, não, viu? A gente procura mais estabelecer realmente as metodologias, o que a gente quer acompanhar e fomentar aí as melhores práticas entre elas. Eu vejo o seguinte, eu acho que da estratégia à operação, à execução, há um longo caminho, né? E você pode trabalhar com tudo isso absolutamente centralizado e você pode ir descentralizando gradativamente no nível operacional, no nível tático, chegando até talvez a um nível estratégico. A questão toda, ferramental, ela vai se adaptar àquilo que você está decidindo, o que vai ser centralizado ou não. A questão da decisão de uma descentralização, especialmente no nível tático, eu acho que ela depende muito das características da empresa, que vão desde o tipo de negócio, do tipo de projeto e da maturidade do grupo. Lembra que a gente falou do neném e do adulto, né? Se o teu grupo é formado por um bando de criancinhas de baixa maturidade, que você precisa, né, segurar ali o cabresto para o pessoal não sair da linha, talvez nesse momento exija um maior grau de centralização, né, e de mão forte para botar a coisa na linha. Algo que gradativamente você precisa liberar. Então, não pode cair na armadilha do PMO se tornar o super PMO, né, que faz tudo, que organiza tudo, que toca tudo e que, né, ele acaba virando a empresa, né, porque quando tem um problema, joga na mão dele porque é ele que resolve. Não é essa a função, em geral, dos escritórios de projeto, apesar de muitos deles trabalharem dessa maneira. Mas eu acho que isso acontece muito mais por essa falta de maturidade, que é algo que gradativamente, conforme vai crescendo, permite uma descentralização mais efetiva, a utilização de métodos, né, mais modernos, digamos, de gestão, e que a gente vai ter que testar para ver o quanto faz sentido para a nossa empresa. Não é algo que vai, talvez, fazer sentido para todas. Bacana. Agora, pensando nisso, Américo e Marcelo, né? O que vocês acham? Será que o PMO ele realmente contribui para a maturidade das organizações? Né? Se a gente pensar assim, qual que é o papel dele, né? E nesse momento, tudo que está acontecendo, essa crise com essa pandemia, será que o PMO tem algum papel nisso? O que vocês acham? Eu começo agora, né? Então, vamos lá. Eu acho que o PMO ele pode ter um papel nisso. Aqueles que não tiverem, possivelmente não sobreviverão. Porque a questão toda nesse momento é o seguinte, nós passamos por um processo, os processos de mudança dentro das organizações, de transformação, eles em geral, eles levam algum tempo, eles não acontecem da noite para o dia. Essa situação que nós estamos vivendo, eu brinco que é tipo o antes de Cristo, depois de Cristo, é o antes do Covid e depois do Covid, né? Então, assim, a situação que nós estamos vivendo hoje, ela fez com que as empresas, muitas empresas, precisassem se adaptar, se reinventar, PMOs se reinventarem, para poder lidar com os desafios que apareceram de uma hora para outra, sem muito planejamento, sem muita reflexão, e isso tem um preço, né? Isso tem um preço. Então, os PMOs que entendem que aquilo que eles faziam antes é aquilo que eles precisam continuar fazendo, talvez estejam perdendo aí o bonde da história, né? Porque as prioridades mudaram, as necessidades mudaram, as expectativas mudaram. Se os escritórios de projeto não se adaptarem, assim como outras áreas da organização também, né, vão precisar se adaptar, você pode estar perdendo aí o bonde da história. Né? Então, o PMO que funcionava muito bem antes do Covid, talvez não seja a solução que vai atender as necessidades depois do Covid. Então, o que eu recomendaria é repensar, talvez redesenhar aquilo que você está fazendo para poder se encaixar nessa nova realidade. Então, aí agora eu pergunto para o Marcelo Mota, né? Então, se a gente tiver que redesenhar isso, né? Pensando lá na Embraer, como que a gente faria para mudar, para redesenhar, né? O que de impacto, né, ocorreu hoje que você precisasse olhar, por exemplo, para dentro do escritório de projetos da Embraer e falar, nossa, o impacto do Covid vai fazer com que eu tenha que olhar, né, e redesenhar o meu PMO a algo, né, que precisa ser feito com essa visão de futuro, Marcelo? O que você acha? Primeiro assim, uma das perguntas que você comentou, se a gente vê valor, né, no histórico e tal. Olhando a trajetória da empresa, a gente vê muito valor, né? A gente já começou a aplicar as práticas de gestão de projeto
há bastante tempo, mas foi evoluindo, como o Américo comentou, né? Adaptando. E hoje em dia, para os desenvolvimentos de produto, eu acredito que a gente chegou num nível de maturidade, assim, realmente comparando com o passado, teve uma evolução enorme, né? Por diversas práticas a gente tem estabelecido. Para a questão de crise, como é que ele poderia se redesenhar, na verdade, eu acho que uma das coisas principais que eu acredito, e eu falo isso principalmente pelas questões da estratégia da empresa, né, é a questão do foco, né? Quando está no momento de crise, você acaba esquecendo as coisas que normalmente você consideraria importante e você fica com um foco realmente extremamente bem sharp, né, bem afiado naquilo que realmente importa. Aqui na empresa, respondendo a pergunta, a gente inclusive implementou mudanças na gestão de projeto, no PMO da empresa, para ter um foco extremamente no curto prazo, vamos dizer assim, porque a crise ela é uma coisa assim, vamos dizer, é muito dinâmico, né? Os últimos meses que nós temos vivido extremamente dinâmicos, né? Então a gente utilizou, acho que a gente fez 3 mudanças básicas aqui. Primeiro a gente encurtou ali diminuiu bastante as coisas que a gente olha. Então a gente aumentou o foco no que realmente importa, né? O segundo, a gente encurtou bastante dentro nos reportes dos projetos o link entre o operacional e a alta gestão, né? Então esse caminho foi extremamente encurtado, assim, a gente meio que fez um Scrum, né? Assim, uma metodologia bem ágil para o reporte para a alta gestão das coisas que estão acontecendo na empresa. E o terceiro, que eu acredito que acho que até é duradouro, né? É que realmente a gente simplificou bastante práticas de gestões e tal que nós tínhamos para ter certeza que a gente conseguia se adaptar ao dinamismo que o tempo tem requerido, né? Então, por exemplo, aqui a gente chegou a fazer reuniões diárias, né? Aplicando práticas de gestão de projetos em coisas que a gente acha extremamente relevante, inclusive para a gestão de crise, né? Então, a gestão de crise acabou sendo feita com práticas de gestão de projeto mesmo, né? Com indicadores, com coisas estruturadas, com times, com reportes vamos dizer, bem recorrentes, né? Então, eu acho que nós já estamos utilizando a crise realmente para dar mais um salto na nossa gestão de projeto, tá? Legal, bacana. Bom, a gente tem uma nova pergunta aqui, que é a pergunta do Thiago Silva, né? Agora a gente começaria pelo Marcelo, né? Nós começamos pelo Américo. Vou direcionar para você, mas se o Américo quiser dar um pitaco ali antes, olha só. Ele fala o seguinte: eu vejo muitos rótulos em relação aos diferentes tipos de PMO que tem por aí. Talvez eu esteja dando mais importância ao nome. Na opinião de vocês, né, é possível afirmar que o valor do PMO ele está diretamente relacionado, né, ao atendimento da necessidade da organização, ou estruturar em ciclos, né, e permitir uma constante adaptação? Aí ele fala assim estabelecer uma comunicação, constantes feedbacks, balanceamento de entrega, curto prazo e também olhando a longo prazo para promover o valor constante da organização. Acho que o ponto dele aqui, né, para resumir, ficou um pouquinho extensa a pergunta, é assim: o nome, né, o tipo do PMO, isso realmente, né, tem uma diferença, né, tem uma importância muito grande, e o valor, né, do PMO, ele está realmente relacionado ao atendimento da necessidade da organização? O que você acha, Marcelo? Eu vou pegar carona um pouco de uma resposta que o Américo deu agora ainda há pouco, né, da questão da maturidade, né? Eu acho que se a empresa realmente ainda nem sabe que não sabe, né? Eu acho que investir no título, no PMO, talvez não seja a melhor opção, né? Eu sempre prego aqui no meu time que realmente a gente tem que gerar valor, né, para capturar valor, né? Então, com certeza, os resultados, eles são aquilo que realmente vai fazer diferença para a empresa. Porém, eu acredito que quando você chega num determinado nível de maturidade das pessoas que estão
fazendo parte da liderança, você tem que ter uma certa estruturação. Eu acredito que você não adianta assim, esquecer o nome e sair fazendo, né? Eu acho que tem que ter uma estruturação e quando ganhar um certo corpo, eu acho que a empresa tem que enxergar que aquela parte da organização é a responsável, pelo menos em termos de direcionamento de melhores práticas de gestão de projeto. Não sei se o Américo queira complementar aí. Então, eu acho que a coisa vai de fato nessa linha. Só complementando, eu costumo brincar falando de um negócio que eu chamei de fórmula da felicidade. A fórmula da felicidade é matemática. A felicidade ela é igual à realidade dividido pela expectativa, percentual. A realidade é aquilo que você está criando para o seu PMO. A expectativa é aquilo que se espera que o PMO vai entregar em termos de benefícios, né? Os seus executivos, todos aqueles que são clientes do PMO. Se essa realidade é menor do que as expectativas, ou é diferente, né, para menor dessas expectativas, você não vai ter felicidade. E se você não tem felicidade, você não tem reconhecimento. Eu acho que o grande desafio é entender que essas expectativas mudam de empresa para empresa, de momento para momento na própria empresa. Então, por exemplo, talvez em algumas empresas eu poderia ter um PMO fazendo um excepcional trabalho de gestão de portfólio para os próximos 10 anos. E aí agora eu chego lá na sala do presidente, apresento aquele lindo relatório do portfólio para os próximos 10 anos e o cara fala, pô, bicho, não é isso que eu quero. A empresa tá quebrando, eu quero agora foco nos projetos, fazer os projetos atuais acontecerem no prazo, no custo. Ou seja, a expectativa mudou. E não adianta lutar, não adianta espernear, né? Porque não é uma questão técnica. Talvez aquilo que você estivesse fazendo fosse maravilhoso, mas não é isso que é mais necessário. Então, numa visão um pouco cética, né, do assunto, você precisa fazer aquilo que tem que ser feito, e não aquilo que você quer fazer. Né? Por mais que tecnicamente você ache lindo e maravilhoso, mas não é isso que se espera, não é isso que vai entregar valor e percepção de valor, principalmente. Então, eu particularmente tenho uma visão bastante cética a respeito disso. Acho que a gente precisa criar realidades que atendam às expectativas. E por isso temos que ficar de olho nessa mudança de expectativas que pode acontecer por vários motivos, como, por exemplo, uma crise como essa que muitas empresas estão passando. Então, não há dúvida alguma, entender quais são essas necessidades, né, a todo momento, entender que existem ciclos nos quais você precisa reavaliar isso, porque, de fato, essas coisas vão mudando. PMOs que foram muito bem-sucedidos no passado podem ser um grande fracasso, né, de agora em diante. Então, para que você mantenha esse PMO no longo prazo, eu acho muito importante ter um foco nisso. E só para finalizar, para complementar, é muito comum a gente dizer que um dos motivos de fracasso dos PMOs é a falta de patrocínio, ou a perda do patrocínio. Na verdade, por tudo que eu tenho estudado, discutido nos últimos anos, e com muitos líderes de PMOs, eu estou convencido de que a falta ou a perda do patrocínio não é uma causa de fracasso do PMO. A perda de patrocínio é uma evidência que você fracassou. Ela não é a causa, ela é a consequência. Como é que você ousa achar que tem direito ao patrocínio, ao interesse, ao apoio dos altos executivos, se você não é capaz de entregar algo que eles valorizem? Não é capaz de entregar a percepção de valor, não é capaz de entregar os benefícios que eles querem. Você está fazendo aquilo que você acha que tem que fazer, que você aprendeu, sei lá, você fez na outra empresa, ou alguém disse para você que o PMO tem que fazer, mas você não está fazendo o que realmente importa. E Marcelo colocou isso muito bem. Então, esse foco no que faz a diferença, no que importa, eu acho que é fundamental, porque a perda do patrocínio não é a causa do seu fracasso. Ela é a consequência, a evidência de que você fracassou. Excelente, Américo e Marcelo. Agora, pensando nisso que vocês acabaram, né, de comentar, né, pensando num cenário de um PMO que estava aí rodando super bem, né, mas por conta da situação da pandemia acabou tendo um declínio e precisou se redesenhar, precisou mudar, né? Qual que é a visão de vocês assim de futuro? O que o PMO deveria fazer, né, para acelerar esse processo, né, olhando para esse cenário atual? Tem alguma coisa que você deve fazer, algum assessment? Sou eu agora?
Não me lembro. Perdi a... Acho que sou eu, né? Se eu fui é. o último a responder, é porque sou eu então agora. Então vamos lá. Como eu falei, eu acho que a primeira coisa é entender quais são essas expectativas. Mas aí vem uma dica interessante. Em geral, quando a gente fala assim, eu vou entender o que o cara quer, eu vou entender qual é a expectativa dele. Legal. Então eu vou sentar lá com ele e vou perguntar, vem cá, o que você quer? Você quer uma metodologia? Você quer a gestão de portfólio? Você quer a gestão de benefício? Você quer um treinamento em projetos? Isso não funciona. Por quê? Porque o idioma que o teu cliente, né, que o cliente do PMO, o stakeholder do PMO fala, não é esse idioma. Esse é um idioma técnico. Seria o equivalente a você dizer assim, olha, eu estou com uma dor, eu vou ao médico e falo assim, médico, olha, eu estou com uma dor, eu quero o meu objetivo, né, o benefício que eu quero é que a dor pare. Aí o médico fala, tá bom, então aqui, toma essa lista aqui de remédios, você me diga aqui o que você acha que é o mais importante para você. Não é assim. Ele é o especialista, como nós somos os especialistas. Então a gente precisa falar o idioma dos nossos clientes. Os nossos clientes, eles não estão interessados na metodologia, no treinamento, no relatório. Isso tudo é meio. O que eles querem é o resultado. Por exemplo, uma decisão sob menor risco, uma maior integração entre as áreas, né, uma melhor comunicação dentro do projeto, uma ligação mais bem feita entre estratégia e projetos e o portfólio, pessoas mais capacitadas. Vejam que tudo isso é resultado, né? Então, se a gente conseguir criar um link entre esses resultados e o que a gente precisa fazer para chegar neles, e não é difícil fazer isso. Se eu quero, por exemplo, mais controle, um relatório ajuda. Mas se eu quero equipes mais motivadas, não é relatório. Talvez eu tenha que fazer um mentoring, um treinamento. Então, se eu entender o que se espera em termos de resultado a partir do PMO, fica mais fácil para eu entender o que eu preciso fazer, o que eu preciso manter. Porque em alguns momentos algumas coisas vão mudar. Talvez a gestão de portfólio hoje não seja mais importante, né? Porque a gente está olhando para o que está acontecendo agora, porque sabe-se lá se estaremos vivos até o fim do ano, né? Como empresa. Então, esse entendimento do que se espera em termos de resultado, eu acho que é o grande passo para que você possa adaptar a sua realidade a algo que realmente gere a tal da percepção de valor. Bacana. Marcelo quer comentar também? Tem algum... Concordo. No fundo, assim, a liderança da empresa, né, os executivos, CEOs, eles querem realmente, não é o meio, né, eles querem o resultado e a agregação de valor. Eu acho que sempre que você puder se questionar as atividades que você está fazendo em relação ao benefício que você está trazendo para a empresa, e quando você tiver dificuldade de responder, você adaptar, né? Adaptar o que você está fazendo para atender, eu acho que é aí que é o pulo do gato, assim, não tem muito... Às vezes a gente pode fazer apresentações, né, belíssimas, tudo estruturado e tudo, mas se não tiver benefício, é encarado como custo, né? Então, Marcelo, até complementando ainda esse ponto, tem uma outra pergunta ali do Thiago, que ele fala sobre a questão de o que eu faço, um PMO estratégico ou um PMO operacional? E eu acho que isso vai nessa linha. A resposta é, depende. O que os caras querem? O que eles querem são benefícios estratégicos, então provavelmente você vai ter que fazer funções estratégicas e você vai se aproximar do que seria um PMO estratégico. Agora, se o que os caras precisam são coisas absolutamente operacionais, do tipo ficar controlando a hora do recurso, bicho, é isso que você vai ter que fazer. Né? Então, assim, a decisão de ser operacional ou estratégico não tem nada a ver com ser bom ou ruim. Tem simplesmente a ver com aquilo que se espera que você entregue. É óbvio que ser estratégico é mais glamuroso, né? Mas não estamos falando de glamour, estamos falando de benefício, de percepção de benefício. Às vezes a gente vai ter que ser um pouco mais operacional, apesar de não ser tão bacana, né? Mas às vezes é mais estratégico, às vezes é um equilíbrio entre essas coisas. Então, essa preocupação, né, em escolher uma das coisas é desnecessária. Você pode ser um pouco de cada, não tem problema nenhum. E precisa dos dois, né? Concordo também, 100%. Precisa dos dois, porque... Também concordo que às vezes pode, né, a PMO estratégia pode se parecer mais glamuroso, né, mas a estratégia ela precisa ser executada, né? Então, você vai ter ali alguém que está gerenciando o portfólio da empresa do ponto de vista mais estratégico, onde está indo a alocação de recursos, etc. Mas lá na ponta tem um escritório ali de projetos, né? Tem gente gerenciando o projeto, fazendo os recursos. Então, os dois são importantes, né? Acho que não
não ter um papel estratégico na sua organização não desmerece o trabalho. E o que importa é que você atinja os objetivos que a empresa quer. Né? Exatamente. E te digo mais, você pode até ser um PMO estratégico, o que não quer dizer que você está fazendo um bom trabalho, não. Porque eu já cansei de ver PMOs que estão fazendo coisas estratégicas de dar vergonha. Né? Assim, já no papel, né? O cara é estratégico, não há dúvida, porque ele está tratando de aspectos estratégicos. Mas isso não quer dizer que está sendo bem feito. Melhor um operacional bem feito do que um estratégico mal feito. Né? Então, essa é uma questão que eu acho que vale a pena desmistificar. Né? Dá a impressão que evoluir é sair do operacional para ir para o estratégico. E não, na verdade, evoluir é em cada uma dessas coisas. Eu vou ser muito bom fazendo as coisas operacionais, muito bom fazendo as coisas estratégicas, porque elas atendem a necessidades diferentes. Né? Então, eu não preciso abandonar um para ser o outro. Né? Exatamente. E a empresa, assim, né, tem vários níveis, né? Conselhos de empresa fazem decisões estratégicas, C-levels da empresa fazem decisões estratégicas. Então, assim, alguém precisa botar a roda para funcionar, né? Não é, isso aí. tem que fugir um pouco do nome do glamour da estratégia e realmente focar no que a empresa precisa e na execução. Isso aí. Maravilha. E quando a gente olha, né, para o impacto do que o PMO tem direto na maturidade da empresa, né? Vocês poderiam comentar brevemente, então, o que primeiro é maturidade, né? O que é maturidade? O que se espera com maturidade? E qual que é o papel do PMO nisso tudo? Aí a gente começa pelo Marcelo agora, né? Acho que é. Vamos lá? Ok, eu vou ficar com a primeira, uma das partes da pergunta aí para compartilhar com a América. A questão da maturidade, né? Quando nós avaliamos assim, para mim é bastante claro no fato de que eu faço parte de uma área corporativa. Então você acaba interfaceando com inúmeras áreas que estão em diferentes níveis de maturidade. Então, eventualmente há projetos primeiro, há iniciativas que as pessoas nem caracterizam como um projeto que vai ter uma conclusão, que você vai entregar algo, né? Mas na medida que você vai discutindo com as diversas áreas, você vê que muitas delas não têm o escopo definido do que ela precisa fazer, como aquilo agrega valor para a empresa, quais são as atividades que ela precisam ser feitas, em que fases, né? Se ela tem os recursos que ela precisa. Então, eu vejo assim, você perguntar com áreas que não têm experiência, vamos dizer assim, de lidar com gestão de projeto, elas nem sabem que elas precisam disso. Elas estão fazendo ali o trabalho do dia a dia, mas quando você vai para áreas que já têm mais maturidade, quando você senta para conversar com elas, eles têm bem claro o que é esperado deles, eles têm bem claro quais são os passos que eles precisam ser feitos, o que é esperado em diversos aspectos, tanto de entrega, especificações técnicas, prazos, custos, né? Eles têm bem claro também quais são as dificuldades que eles têm, quais são os riscos que eles têm para a execução do projeto. Então, assim, é um outro nível de conversa, né? Quando você conversa com uma área que tem um grau elevado de maturidade em gestão de projeto, você sabe que você vai conversar e o cara vai dizer exatamente o que ele precisa, como você pode ajudá-lo. No meu caso, que eu sou uma área corporativa, né, de estratégia, como a empresa pode ajudar a pessoa a executar seu projeto. Porque ele tem bem claro o que ele precisa ser feito, né? E na nossa empresa, a gente vê claramente, né, quando a gente olha a execução dos projetos no histórico, e o nosso histórico recente, inclusive de prêmios, né, desenvolvimento de aviões e tudo, premiados, a gente vê que várias coisas que nós sempre já fazíamos bem, por exemplo, entender bem os requisitos de cliente, né, nosso histórico, os nossos aviões fizeram sucesso e fazem sucesso por causa de uma boa especificação, né? Eu acho que a gente conseguiu agregar mais ainda na questão de prazo, custo, qualidade, maturidade, né? Nossos aviões ganharam prêmio porque entraram em serviço. Os primeiros aviões que entraram em serviço, eles praticamente não davam problema em campo, né? Ficavam pouco tempo parado no chão, bateram recordes. Então a gente vê a maturidade no produto final, no fim. No produto final, você entregou cumprindo os prazos, a qualidade e também essas especificações técnicas acima do que é o padrão da indústria, né? Américo, você quer complementar? Beleza.
Então, deixa eu dar uma complementadinha aqui, que eu acho que é o seguinte. Em primeiro lugar, é importante entender que a maturidade da organização é diferente, o conceito de maturidade da organização é diferente do conceito de maturidade do PMO. Né? Na verdade, a maturidade da organização na área de projetos é o quão bem ela gerencia projetos, programas e portfólio. Então, para isso, você tem várias referências. Você tem, por exemplo, o P3M3 da Axelos, você tem o antigo OPM3 do PMI. Então, você tem algumas referências no mercado que você pode utilizar para medir essa maturidade da organização. A maturidade do PMO, ela é uma outra pegada. A maturidade do PMO não diz respeito ao quão bem você gerencia projetos, programas e portfólio, mas ao quão bem o PMO provê os serviços, as funções aos quais ele se propõe. Por exemplo, eu estou provendo uma metodologia. Eu posso fazer isso muito bem, com, por exemplo, uma alta taxa de adesão, ou eu posso fazer isso muito mal. Quase ninguém usa errado e ainda reclama. Né? Eu estou provendo a metodologia, mas com níveis de maturidade diferentes. Então, cada função do PMO, ela pode estar sendo feita num nível de maturidade diferente. E o ideal é você fazer com que isso aumente, porque isso aumenta as chances de gerar percepção de valor. Para isso, não existe, na verdade, muitos modelos, mas um dos modelos que existe está dentro do PMO Value Ring. A metodologia, foi assim que eu comecei a minha pesquisa há 11 anos atrás, na verdade. O primeiro paper que eu apresentei no Congresso de Pesquisa do PMI lá em Washington foi em 2010, exatamente sobre esse assunto, maturidade de PMOs. E é um assunto muito bacana, porque tem muita coisa aí para ser trabalhada ainda em cima. Mas o ponto que eu queria colocar, e que eu acho que vale a pena depois de diferenciar essas duas coisas, é o seguinte: maturidade da organização. O PMO pode ajudar? Pode, não há dúvida. Esse é um dos papéis dele, essa é uma das formas dele gerar benefício para a organização. Mas o ponto é, até onde isso vai? Qual é o ponto ótimo para essa história? Todo mundo precisa de uma Ferrari? Ou tem gente que um carrinho 1.0 já é suficiente? Né? Ou o carrinho 1.0 é suficiente agora porque, na verdade, é o que a gente é capaz de dirigir nesse momento, por causa da nossa maturidade. Mas talvez um dia a gente chegue a uma Ferrari. Ou não. Na verdade, a Ferrari para a gente é algo muito caro, muito complexo. A gente não precisa de tudo isso. Talvez a Embraer precise, talvez a Petrobras precise, mas a nossa empresa, o custo-benefício de eu ter uma Ferrari não compensa. Né? Esse é o tipo de coisa que a gente precisa considerar, porque nem sempre ter tudo do bom e do melhor vale a pena. Existem situações onde tomar um pouco de risco, né, e não ter a Ferrari das Ferraris, pode fazer sentido para o seu negócio, porque não dá para todo mundo ter tudo do bom e do melhor. Às vezes não se paga esse investimento, né, não se paga essa questão. Então, de novo, o velho ceticismo. Né, quando comecei a trabalhar, eu tive um diretor que ele falava do ceticismo saudável. Eu acho que é exatamente isso. É olhar e falar assim, bom, até onde vale a pena ir? Então, o PMO ele vai ajudar a desenvolver essa maturidade? Vai. Mas não entenda que a maturidade que você precisa na sua empresa, hoje, neste momento, é o top das galáxias. Pode ser que nesse momento você só possa ir até aqui. E pode ser que talvez você nunca precise passar desse nível. Porque na minha empresa, onde os projetos são menores, de menor complexidade e tal, eu não preciso de uma Ferrari, mas eu preciso de algo que controle a situação dentro de um risco aceitável, né? Sem precisar ter a Ferrari. Então, esse ceticismo vai te ajudar a criar soluções, coisas que são aceitas, possam ser aceitas de uma forma mais tranquila por quem vai pagar a conta. Né? Porque às vezes a gente quer a solução técnica mais apurada, mais bacana, sensacional e tal, e o cara que está na ponta de lá, vendo o benefício e pagando, ele olha e fala assim, pô, bicho, eu não preciso de tudo isso, cara. Será que, né? Cadê o valor desse troço? Ele não enxerga. E às vezes ele não enxerga porque não tem que enxergar mesmo, porque não tem, porque você está passando do ponto. Né? Você está querendo dar uma Ferrari para o cara que precisa de um carrinho 1.0. Né? Eu sou carioca, né? Pô, não dá para andar de Ferrari no Rio de Janeiro, bicho. Não tem condição. Né? Então, assim, eu preciso de um outro carro. Eu quero me movimentar, é isso que serve para mim. Entende o ponto? Então, eu acho que a questão da maturidade ela está principalmente ligada a isso. A gente precisa evoluir, mas cuidado para não se tornar mais realista que o rei, para não ter um apego técnico tão grande que faça você passar do ponto e, ao invés de se preocupar em gerar percepção de valor e realmente algo que faça diferença para a organização, você se apega em criar algo que tecnicamente é perfeito. E por isso, né, você acaba não tendo o valor do que você está sendo feito, do que está sendo feito reconhecido. Maravilha.
Marcelo e Américo, quero aproveitar para lembrar todos os participantes, né, que podem deixar a sua pergunta aqui no chat, que esse evento ele vale PDUs, né, para todos aqueles que têm certificações do PMI, que são elegíveis, tá joia? E a gente preparou um segundo momento aqui para o nosso bate-papo. Porque, assim, tá todo mundo com saudade, né, de ter essa proximidade e tudo mais. Então, assim, a gente ficar só nós aqui falando é muito triste. Tem muita gente aqui, as perguntas estão abertas, né? E a gente tem agora a próxima pergunta, seria do André Jandon. Quero perguntar a ele se ele mesmo quer fazer a pergunta para vocês. Quer fazer a pergunta, André? O que você acha de interagir conosco? Oi, boa noite a todos, tudo bem? Opa, André. Tudo bom? A minha pergunta beleza? é mais direcionada para o Marcelo, no seguinte sentido. Quando a gente cumpre todas as metas da organização, ou você criou uma meta muito baixa, né? Você está só cumprindo aquilo que é o conhecido, você não está usando, uma meta que não tem inspiração, que não busca inovação, né? E aí você está deixando de aproveitar as oportunidades de criar coisas novas. Eu queria que você colocasse para a gente como é que funciona, no caso da Embraer, nos projetos, esse balanceamento entre errar, né, entre não atingir a meta e até parabenizar a pessoa por não atingir a meta, porque ela está tentando arriscar. Eu acho que arriscar também é uma coisa importante. Então, não sei se você poderia dar um panorama para a gente de como é essa definição de metas e qual a relação entre acertar a meta e incentivar a inovação. Obrigado, André. Boa pergunta. Olha, é uma pergunta boa e difícil. Eu creio que ela tem muito a ver com a cultura da empresa, né? Quando você está num ambiente em que as pessoas elas têm mais segurança, né, e confiam que podem se arriscar, eu acho que tem mais liberdade para a pessoa, para a gente setar metas mais arriscadas. Na nossa indústria, né, tem coisas que a gente pode se arriscar e tem coisas que a gente não pode se arriscar, né? A questão de segurança de voo, né? Ela é uma coisa, a gente não pode abrir mão, né? Então, seriam em áreas relacionadas à segurança, seriam áreas que normalmente nós não, por cultura, nunca colocariam metas arriscadas mesmo, seriam realmente bem pé no chão, né? Mas há determinadas iniciativas, projetos, enfim, que a gente consegue se arriscar mais. O que a gente tem feito muito para projeto, a gente criou um ambiente assim de bastante confiança, né? E aplicou muito, a gente tem muita experiência em aplicação, por exemplo, de corrente crítica. Então, a gente, depois que passou esse período aí de ganho de confiança, as pessoas se sentiram muito mais à vontade para passar estimativas de prazo arrojadas, né? Tendo garantia, se você der a contrapartida, né? Então, dá o prazo arrojado, mas se der algum problema, você não vai ser penalizado, porque nós temos um buffer do projeto, etc., né? Nós fizemos isso para prazo e fazemos também para custo, né? Então, sei lá, tem 10 pessoas aqui com um projeto, cada projeto custa $100 mil. Tá bom, gente, nem tudo vai dar errado aqui, todo mundo botou seus riscos nos $100 mil, né? Nós vamos fazer o mesmo conceito aqui. Então, beleza, 80 para cada um e eu vou deixar 10 aqui se der algum problema. Então, assim, você gerencia um buffer, todo mundo de mão dada para executar aqueles projetos. Isso a gente tem feito em alguns casos, tá? Mas eu acho que os dois pontos principais são a confiança e a questão da contrapartida de que as pessoas podem se arriscar que não vão ser penalizadas. Mas eu só colocaria isso que tudo isso tem que ser olhado no devido contexto, né? Tem coisas que você não pode se arriscar e tem coisas que dá para se arriscar. É mais ou menos assim que a gente tem gerenciado. E também a gente em determinadas atividades a gente pode ser mais inovador ainda, né? Então a gente seta aí metas stretch, né? E metas mais base. Então, assim, eu acho que esses mecanismos são os que normalmente a gente utiliza para ter certeza de que as pessoas estão sendo desafiadas, mas elas não serão penalizadas. Mas acho que, assim, para a gestão de projeto em geral, principalmente, se você olhar o E2, né, que foi o avião que a gente desenvolveu,
a gente entregou no prazo, no custo e superando as especificações. Aí a pergunta poderia, tudo bem, mas será que esse prazo não estava muito grande, né? Nesse caso, a gente faz benchmarking, né? Então, ele ficou pronto em 60 meses, e assim é recorde histórico na indústria, né? Normalmente, os caras botam lá 90, 80 meses e ainda atrasam 2 anos. E a gente entregou com... Então, a gente tem segurança de que... E ele foi feito nesse sentido de gerenciamento de buffer, corrente crítica, firmware chart. As pessoas... a gente passa a ter uma gestão de projeto, o pessoal até brinca, né, aqui na empresa, que antes você tinha assim, o caminho que você ia seguir, né? O motoqueiro ia seguir um caminho, aí chegou, tá congestionamento. Hoje ele usa o Waze, né? Ele já define a melhor rota dinamicamente. Então, a gente tem aplicado esse tipo de conceito, através de firmware chart, corrente crítica, para que hoje a gente saiba um problema que vai dar daqui a sei lá, 1 ano, né? A gente passa o projeto inteiro gerenciando e tentando recuperar a buffer, né? Então, assim, a gente sabe que as pessoas, elas foram desafiadas, ninguém é punido por mostrar vermelho, mas quando o cara mostra o vermelho, a gente senta junto para mostrar um plano e recuperar, né? Acho que isso tem bastante do efeito cultural, né? Não sei se eu respondi. Ana, excelente. Obrigada, viu, Marcelo? Ó, e a próxima pergunta é do Rodrigo Guerra. Tá por aí, Rodrigo? Sim. Não... Ah, maravilha. Estava desativando aqui o mudo aqui. Boa noite, pessoal. Bom, realmente é difícil avaliar, medir o retorno financeiro, né, do PMO. E, né, com essa dificuldade de se medir o PMO através do retorno financeiro, vocês indicam outras métricas para avaliação da eficácia e dos benefícios do PMO? Legal, acho que sou eu agora, né? Então vamos lá. Rodrigo, na verdade, existem algumas coisas disponíveis, sim. Eu acho que Me chamou na hora. Tá ouvindo ou não? Opa. Eu acho que a primeira questão é o seguinte, você precisa medir 2 coisas. O primeiro é um ponto de vista mais interno, o segundo é um ponto de vista mais externo. Internamente, qual o nível de performance que o seu PMO tem naquilo que ele está se propondo a fazer. Isso, em geral, você vai fazer função a função. Por exemplo, de novo, você está provendo uma metodologia. Como eu vou medir se eu estou fazendo isso bem ou não? Isso pode ser medido, por exemplo, pelo índice, a taxa de adesão, né? O índice de adesão, as pessoas estão usando. Pode ser pelo índice de correção, que assim, elas estão usando corretamente a quantidade de pessoas treinadas, questões relacionadas à melhoria, né, o nível de resistência, a percepção de valor e satisfação em relação à metodologia, em relação ao gerente de projeto, aos patrocinadores. Então, esses são alguns exemplos, né, de indicadores relacionados a uma função, que é prover metodologia. Eu poderia estar provendo gestão de portfólio, treinamento, mentoring, uma série de outras funções, e cada uma delas vai ser medido de uma forma diferente para verificar se o processo que você está usando para executar essa função está rodando redondo ou não. Isso é um ponto. O segundo ponto é a questão que diz respeito, como eu falei agora, a um ponto de vista mais externo, né? Ou seja, eu estou gerando percepção de valor. Então, assim, as pessoas estão vendo no PMO, mesmo que seja mais subjetivo, algo útil para a organização, os seus stakeholders, né? Você sabe quais são os benefícios que eles esperam e você mede para saber se de fato eles estão percebendo que esses benefícios estão chegando, né, de acordo com o trabalho que o PMO está fazendo. Por exemplo, uma redução de risco na tomada de decisão. Eles sentem que isso está acontecendo. Você também pode medir a questão da evolução da maturidade da empresa, maturidade organizacional, que a gente falou ainda agora. Então, nós éramos até o ano passado nível 2 e criamos aqui um plano de ação que nos levou ao fim desse ano ao nível 3. Tudo isso são maneiras de você mostrar o valor do PMO. Tem 2 artigos interessantes, que depois, se você quiser, manda uma mensagem
para mim aí que eu posso compartilhar com vocês, que um deles fala sobre indicadores de desempenho para as funções do PMO e o outro fala sobre um Balanced Scorecard estratégico para o PMO. Não é para os projetos, não é para o portfólio da empresa, é para o PMO. Na verdade, essas duas questões, elas fazem parte da metodologia PMO Value Ring. Um é o passo 4, o outro é o passo 8. Mas se você entrar, não sei se você já teve a oportunidade de criar uma conta, vai lá em pmovaluering.com, você cria uma conta, é gratuito. Aí você vai no passo 4, que você vai ver uma lista de 100 e poucos indicadores para essas funções, divididos por função. Então lá tem algumas ideias para você se inspirar e tal, de como você pode medir o desempenho de cada uma dessas funções, e no passo 8 tem o Balanced Scorecard que eu me referi. Mas tem os artigos também, depois se você quiser, eu tenho prazer em te mandar. É só me mandar uma mensagem aí via LinkedIn, e-mail, enfim. De qualquer forma, eu posso te encaminhar. Maravilha. E agora a gente tem uma pergunta, né, que o Sérgio Martins quer fazer para a gente. Sérgio, por favor. Olá, pessoal, novamente. Eu gostei muito do que o Américo falou sobre a Ferrari e o Fusquinha, tá? Até do ceticismo dele e tudo mais. Eu quero trazer um pouquinho para uma realidade diferente, tá? A gente tem a Embraer aí, que tem diversas experiências com PMOs de, acho que, diversos tamanhos, uma empresa grande, uma das maiores fabricantes de aeronaves do mundo, né? Eu quero trazer um pouquinho para a realidade de muitas empresas, acho que muitos colegas, inclusive, que estão aqui assistindo, a empresa pequena, que talvez, como disse o Américo, não tenha condições de ter uma figura de PMO formalizada, tá? Eu queria saber se você, Américo, principalmente com toda a tua experiência internacional, e talvez o Marcelo tenha alguma iniciativa em algumas áreas específicas da Embraer, no PMO mais como uma ideia, uma responsabilidade de todos, do que ter um PMO pessoa, um PMO departamento, entende? Qual que é essa experiência de vocês? Tá? Se existe na Embraer algum setor, e se o Américo tem alguma visão disso, alguma experiência desse PMO ideia, PMO de todos compondo um PMO juntos, ao invés de termos uma pessoa ou um setor da empresa cuidando disso. Eu, sendo bem breve, eu acho que isso acontece muitas vezes em empresas onde o negócio dela é projetos, né? Ou seja, provedores de serviços, consultorias. Isso faz bastante sentido porque é a vida dela, né? Então, trabalhar com o conceito de que todos, de alguma maneira, têm que exercer o seu papel relacionado a projetos faz todo sentido, e aí você pode, talvez, descentralizar isso completamente. Conheço algumas que trabalham assim. E só reforçando, assim, eu tenho uma convicção minha, tá? que é o seguinte, eu realmente não acredito, Sérgio, que PMOs são para empresas de médio e muito menos de pequeno porte. É uma convicção baseada na minha experiência, né? De novo, por quê? Porque não há problemas suficientes que justifiquem o custo de um PMO. Né? Bota uma pessoa ganhando aí, 6 pau aí por mês, né? Ela vai ter um custo aí de aproximadamente uns 10 por mês com os impostos. Isso significa logo de cara R$120 mil por ano. Fora outras despesas que vão ser específicas para o PMO. Eu te pergunto, hoje as tuas perdas em projetos, elas superam os R$120 mil? Estouros de custo, etc. Porque é esse o dinheiro que está na mesa. Se o PMO ele vai ser criado para tentar evitar que se perca, né, esse dinheiro, etc., que normalmente é o que justifica a criação de um PMO, já que é difícil você gerar mais ganhos, né, assim, mais vendas, etc. Geralmente você cria PMOs para resolver problemas, né, para tentar, de alguma maneira, parar de perder um projeto. É isso que justifica a maior parte dos PMOs. Então, se você tem 120 mil na mesa, né, logo de gasto, significa que você tem que ter problemas suficientes que justifique esse gasto. Então, vamos supor que hoje, fazendo uma conta de padeiro, tá? Você tenha hoje, sei lá, estouro de custo médio no seu portfólio de 10%. Então, esses 10% representam os 120 mil. Então, isso significa que você tem que ter um portfólio de algo em torno de 1 milhão. Então, se você não tem um portfólio de 1 milhão, para poder perder os 10%, para que você vai gastar 120 mil com PMO? Entende onde eu quero chegar? Isso considerando que o PMO vai conseguir recuperar os 120, o que obviamente nem sempre acontece, certo? Então, 1 milhão em projetos
não é o botequim do seu Manel, né? A gente está falando de uma empresa de um porte razoável, especialmente porque empresas de médio porte em geral, elas têm foco na operação, não tem foco em projeto. Então, se você está falando de uma empresa com foco na operação, de porte médio, com projetos em torno de 1 milhão por ano, bicho, isso não é uma empresa tão pequena assim. Entende o que eu quero dizer? Então, eu não acredito muito em PMOs como solução para empresas de pequeno porte. A não ser que seja uma estratégia de marketing, né? Você, na verdade, está vendendo o teu serviço, e aí você quer dizer que tem um PMO e tal, não sei o quê, aí é uma outra história, ele se justifica por causa disso. Mas do ponto de vista prático, de performance de negócio, eu realmente acho que existem outras coisas que são mais importantes que deveriam talvez ser priorizadas. Pode até fazer, mas é aquela história, você precisa de uma Ferrari? Não, bicho, não precisa da Ferrari. O Fusquinha resolve, né? Mas tá bom, se você quer comprar uma Ferrari, compra, mas assim, a verdade é que não é o que você precisa. Você precisa de algo mais simples. Né? É o meu ponto de vista. Você perguntou se a gente teria algum setor. Não, eu tenho até uma experiência nisso. Eu trabalhei numa empresa da Embraer, né, que era uma empresa de satélites. Embora os volumes aí de trabalho e tal eram volumes elevados, mas a gente manteve uma equipe muito pequena, né? E a gente cogitou ter um PMO, mas acho que aconteceu basicamente o que o Américo falou ali, né? Como o foco da empresa era a gestão de projeto, eles acabavam sendo uma gestão de projeto descentralizadas, né? Mas mesmo assim, entre as equipes de projeto tinha uma certa divisão ali de papéis e responsabilidades para assegurar que as coisas estavam sendo feitas, né? Mas não tinha um PMO para a empresa não, porque a gente acreditou que não valia, não tinha porte para isso. É. Legal, obrigado. Acho que era mais ou menos por aí. A ideia era perguntar se tinha alguma iniciativa que pudesse substituir esse custo, por exemplo, como o Américo colocou. Entendi que ou você faz ou você não faz. Legal, entendi. Valeu. Excelente. Obrigada. Bom, e a próxima pergunta aqui é do Geraldo Brandão. Geraldo, quer fazer a pergunta para a gente, por favor? Olá, boa noite. Me escutando? Sim. Opa. Na avaliação de vocês, análise de cenários prospectivos para aplicação no planejamento estratégico é uma responsabilidade do PMO, ou seja, como líder dessa análise, ou é apenas mais uma tarefa que também deveria ser apoiada pelo PMO? E aproveito para emendar com a parte da gestão de risco, né? Já que a gente está falando de planejamento estratégico, por que essa gestão de risco ainda é tão distante na realidade das empresas nesse planejamento estratégico? Eu vou começar com isso aqui, ok? Beleza. Olha, eu acredito que vai variar essa questão do papel, dos cenários prospectivos, se faz parte do PMO ou não, né? Eu acredito que vai variar de empresa para empresa, né? Por exemplo, eu sempre sou a favor do seguinte: se tem alguém que faça o trabalho que já está agregando valor e fazendo de maneira correta, a gente não tem por que fazer essa atividade, né? Então, por exemplo, na nossa empresa, eu faço parte do planejamento estratégico e também um PMO corporativo em relação a projetos de investimento, né? Mas existem pessoas que são de inteligência de mercado que fazem esse trabalho de prospectivo melhor do que eu. Então, no nosso modelo, a gente segregou, vamos supor, essas atividades, né? E mesmo o papel que eu tenho no planejamento estratégico, ele não está necessariamente ligado ao papel de PMO. No caso da nossa organização, a gente acabou juntando as duas coisas para ter um PMO corporativo que consiga fazer com que a empresa tome as melhores decisões de investimento. Mas isso foi uma decisão no momento que a empresa achou que deveria ter. Não necessariamente porque a gente acredita que o PMO tem que ter, vamos supor, o head de planejamento estratégico.
Então, eu acredito que é mais assim pela característica da empresa e não necessariamente por um papel que é definido para o PMO, entendeu? No nosso caso, assim, o papel da inteligência de mercado é bem claro, né? É fazer essas prospecções, né? O papel da estratégia corporativa é bem claro, definir as estratégias da empresa, definir as escolhas, a alocação de recursos, quais são os projetos estratégicos. E o papel do PMO é a execução. A gente acabou juntando o PMO porque a gente acredita que a execução dos projetos estratégicos é extremamente relevante para o sucesso da empresa. Mas a questão de prospecção de cenário não necessariamente precisa ser assim, a mesma área, pelo menos no nosso ponto de vista. Não. Bom, acho que o Marcelo tocou aí no ponto. Eu só queria, talvez, colocar isso de uma forma assim, mais geral, que eu acho que isso amarra com algumas coisas que a gente falou anteriormente. Seja lá o assunto que você está falando, você tá perguntando, né? A questão aqui é: o PMO deve fazer ou ele deve apoiar alguém que está fazendo? Isso é uma decisão. E é uma decisão que ela está muito voltada para aquela questão que a gente conversou antes da maturidade, né? Porque assim, se é um neném, você vai lá e vai fazer para ele. Se é um adulto, você vai esperar que ele faça e vai supervisionar, vai orientar, vai guiar esse processo. O problema é se você resolve tratar o neném, né, como se fosse um adulto, dando autonomia para ele fazer algo que ele não é capaz, e aí não vai sair. Ou você resolve centralizar demais, puxar a responsabilidade e tratar o adulto como um neném. E isso certamente vai gerar conflito. Então, a decisão ela vai ter que ser tomada de acordo com a situação de cada empresa. Você decidiu trazer isso para dentro do PMO? Ok, beleza. Qual vai ser a forma de trabalhar com isso? Um exemplo, eu tenho o gerenciamento de projetos. Eu posso ir desde da centralização total, que é ter o gerente de projeto dentro do PMO, não há discussão, os gerentes de projeto são meus. Eu toco o barco, é tudo meu. E eu posso ser cobrado por isso. Até o outro lado da história, onde eu tenho gerente de projeto fora do PMO, nas áreas de negócio, e o que eu faço é apoiar ou talvez revisar o planejamento. Eu tenho, de um lado, um adulto fazendo o planejamento, onde eu vou só apoiar, supervisionar, e eu tenho do outro lado o neném. Os caras não sabem fazer, bicho. Então eu tenho que puxar e fazer aqui dentro, porque se eu não fizer, ninguém faz. Qual é a decisão correta? Não tem decisão correta. É uma decisão, né? E é uma decisão que tem que fazer sentido para o momento que você vive, para a empresa onde você está. Eu acho que o problema é quando você decide errado, né? Ou seja, você tenta fazer algo que não condiz com aquilo que é a necessidade do seu stakeholder, do seu cliente e da sua empresa em função das expectativas e da maturidade que eles têm, né? Mas isso tudo são decisões. Como, por exemplo, eu vi rodando aqui uma pergunta, acho que do Rafael, falando sobre a questão de um Agile PMO, né? Ou seja lá o que for. De novo, a gente entra nessas questões dos nomes bonitos, né? O Agile PMO. Pô, quem não quer ser um Agile PMO, né? Quem quer ser um Slow PMO, sei lá, alguma coisa assim, né? Ninguém quer ser, pô, né? Então tem vários nomes, Strategic PMO, que são nomes super bacanas. Mas, assim, não dê tanta importância a isso. O que importa é o que você realmente está fazendo, né? Então, a forma que você está fazendo. Utilizar métodos ágeis é algo absolutamente normal. Você não precisa ter um nome para isso. O fim do PMO não é ser ágil. Ser ágil é o meio que vai te levar a entregar os benefícios. Talvez você seja híbrido, talvez você seja um pouco ágil, seja um pouco, né, waterfall, um pouco. Muitos PMOs trabalham de uma forma híbrida hoje em dia. Então não se preocupe tanto em seguir modelos e regras. Tente criar alguma coisa que faça sentido para você, mesmo que não haja nada parecido no mundo, em nenhum livro, em nenhum artigo, ninguém nunca falou sobre isso. Esse não é o problema. O problema é você tentar encaixar na necessidade da sua empresa alguma coisa que não condiz com aquilo que ela precisa, né? Esqueça os nomes. Ou arruma outro nome mais legal, PMO tântrico, sei lá, né? Tem tanto nome aí que a gente pode usar. Pô. Eu só para complementar um pouco, eu também... Na nossa empresa a gente costuma fazer isso mesmo, as áreas têm bastante maturidade, né? Então a gente mantém um time bem pequeno, né? E acredito o seguinte, se a empresa está precisando de fazer uma análise de prospectiva de cenário e você tem condições de fazer, ok, né? Mas enfim, se já
tem gente que só faz isso na empresa, pode ter gente que só faz isso. Então, acho que é melhor que ele faça, que aí você pode se concentrar nas outras funções do PMO, né? Até porque faz bem, né? Exatamente. Isso aí. Bom, Obrigado. e a próxima pergunta agora é do André Vieira. André, quer fazer a pergunta para a gente? Claro. Boa noite, pessoal. Então, a minha dúvida está mais relacionada à questão de treinamento e se existe uma relação entre o PMO e treinamento dos seus gerentes, dos gerentes de projeto que fazem parte da empresa. Então, lendo ela aqui, apesar de cada empresa ter a sua realidade, deveria ser responsabilidade do PMO realizar o treinamento e evolução dos gerentes de projeto, tanto no daily basis, vamos considerar, abrindo um parênteses aqui, ajudando eles nas tarefas do dia a dia, fecha parênteses, como na participação também e incentivação dos gerentes de projeto a participar de cursos, palestras e etc. Agora sou eu, né? Eu acho. Então vamos lá, André. Cara, a minha resposta para a tua pergunta é: pode ser que sim, pode ser que não. Na verdade, é o que eu penso também. É uma decisão, bicho. Assim, o que você quer entregar? Uma das expectativas dos teus stakeholders é o fato, por exemplo, deles terem pessoas com as competências necessárias na hora que eles precisarem alocar em projeto. Os caras sentem que isso aí é algo que eles precisam hoje. Pô, eu vou te falar, cara, vai lá, toca o barco, centraliza o treinamento, de repente faz ali um mentoring e tal, porque isso é uma necessidade que hoje os caras enxergam. Então, na hora que você começar a prover gente capacitada, que é algo que provavelmente eles não têm hoje, é uma dor, eles vão conseguir enxergar o valor do que você está fazendo. Mas isso é uma realidade para toda empresa? Não. Não. Né? Então, um PMO deve fazer isso, ou o PMO deve fazer aquilo. Bicho, o PMO não deve fazer nada. O PMO tem que fazer o que é preciso fazer. Se não for ilegal, imoral e não engordar, tá valendo. Né? Pode até não ser comum, mas não importa, é o que você precisa fazer para gerar o benefício esperado pelo teu cliente. Porque só assim você vai ser reconhecido. Então, dá para fazer? Dá, não há dúvida. É uma das potenciais funções de um PMO, prover treinamento, inclusive uma das mais comuns. É isso que você tem que fazer? Não sei. Preocupe-se primeiro em entender o que é que se espera de você. Porque você não precisa seguir uma regra que diz que a maioria dos PMOs fazem, né? Porque todo mundo faz isso. Sua mãe já lhe disse, você não é todo mundo. Não é verdade? Então, assim, bicho, talvez não seja aquilo que você precisa fazer. Né? É porque não é isso que realmente importa nesse momento. Então, são decisões, são modelos diferentes. São realidades que você vai montar para atender diferentes expectativas. Eu sei que isso, às vezes, é meio angustiante, porque tudo que a gente quer é uma receita de bolo, né, bicho? Está aqui, ó. Esse é o PMO ideal, é assim que se faz, né? Faça isso aqui, ó. Faz isso, e a sua vida vai melhorar. Mas, infelizmente, não é assim que parece que os PMOs são. Pelo menos é o que eu tenho visto nessa última década. Coisas diferentes dão certo em diferentes lugares, coisas semelhantes às vezes dão certo, às vezes dão errado, porque o que faz com que essas coisas funcionem são as variáveis que estão em volta. A maturidade, a expectativa, o momento que você está fazendo, a competência de quem está fazendo, né? A competência do PMO, a competência dos profissionais do PMO faz toda a diferença. Então, não se preocupe tanto, talvez, com seguir, né, alguma linha do tipo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ser ágil, eu tenho que fazer aquilo. Não. Na verdade, você não tem nada. Você precisa, de fato, fazer o contrário. Ao invés de partir daquilo que você acredita para tentar encaixar no que o seu cliente precisa, tenta entender o que ele precisa para criar uma realidade compatível com isso. Eu acho que isso é uma inversão de valores importante e que faz muita diferença na hora de dar resultado. Eu concordo com isso aí. Eu costumo dizer para o meu time que eu procuro evitar ao máximo a gente ser monopolista de qualquer assunto na empresa, né? Então, eventualmente, podemos indicar, né, fazer uma trilha de carreira na empresa, fazer uma trilha de cursos e tudo, mas é o máximo de que nós não somos monopolistas. Se a pessoa quer fazer um curso, ela faz. O que eu sou bastante a favor se você fazendo
mostrando o valor, as pessoas vão vir. Então, muitas vezes as pessoas vêm atrás do time, né, perguntando o que treinamento que você acha que eu deveria fazer, etc. Então, é mais pela, vamos dizer, pela inspiração do que pela regra, né? Se pela regra, assim, agora todo mundo só pode fazer treinamentos e falar com o Marcelo, pronto. Não vai ficar com raiva de mim pro resto da vida na empresa, né? Sim, é. Por outro lado, né, Mas, Marcelo, se a gente estivesse falando de uma empresa que, sei lá, a vida dela é fazer projetos para os seus clientes. Talvez seria super importante a gente garantir que todas as pessoas, consultores, por exemplo, estão absolutamente treinados no nosso método. com Porque, certeza. na verdade, tem que haver um padrão e o cliente tem que sentir que, independentemente de quem está atendendo ele, está trabalhando da mesma maneira. Então, assim, Com é uma certeza. outra necessidade, né? E essa necessidade vai ser tratada de uma outra forma. Com certeza, com certeza. Aqui o que a gente faz é, a gente define as trilhas de treinamento, né? Mas não é obrigado, mas assim, em geral as pessoas vêm ver como referência e procuram seguir, né? Então, em geral, é mais por influência, no nosso caso, mas eu concordo com você perfeitamente. Se isso aí, principalmente se é o core business da empresa, né? Ter uma padronização, aí sim, aí realmente precisa ser aquela padronização. Maravilha, obrigado. Excelente. Bom, agora tem uma pergunta aqui super bacana do Thiago Silva. Thiago, quer aproveitar para fazer essa pergunta para a gente? Claro, boa noite a todos. Essa pergunta vai para o Marcelo, mas também gostaria de ver bastante ponto de vista do Américo, especialmente na fase, no step 5 ali, né, de construção do time do PMO Valoring. Marcelo, eu queria entender um pouco mais sobre os critérios que você utiliza para construir, para ter o teu time, sabe? Assim, quais são os skills? Se o objetivo do PMO é realmente entregar valor, quais são as habilidades que hoje você busca para construir um time que tenha realmente a capacidade de entregar valor hoje, né? Para que seja realmente aquela referência para a organização e a gente consiga materializar a expectativa que foi gerada em torno do benefício a ser gerado e resultados, né? Então, eu queria entender um pouquinho sobre o seu ponto de vista hoje, né? Da construção de times de PMO. Obrigado pela pergunta, Thiago. Olha, eu acredito assim, aqui a gente acaba tendo vários níveis, né? A gente está falando de um escritório de projetos mais corporativos e ligado à estratégia, tá certo? Mas tem escritórios locais em cada unidade de negócio, etc. Eu acredito, sim, perfis que a gente sempre procura, né? A gente procura pessoas que realmente tenham conhecimento em gestão de projeto, então, básico. Também, em termos de postura, pessoas que sejam organizadas, que costumem fazer follow-up, não gostem de postergar as coisas, né? E que tenham energia realmente para entregar as coisas que são esperadas. Acho que isso é o básico. No meu caso, como a gente está num nível um pouco mais corporativo, aí eu foco muito no tato de negócio, né? No quanto aquelas pessoas vão conseguir julgar os projetos, o acompanhamento dos projetos em relação ao impacto do negócio, mais do que as questões técnicas de gerenciamento. A nossa equipe é pequena, né? Então a gente tem que assegurar que os projetos que estão sendo tocados e a forma como eles estão sendo tocados, de fato, está ligado à estratégia da empresa e, de fato, vai trazer o retorno que nós esperamos. Então, o que se espera, como o Américo falou, né? Você vai customizar ali o perfil do PMO de acordo com a necessidade da empresa. A necessidade que eu tenho hoje é que os projetos da empresa estejam bem alinhados com a estratégia e que as pessoas que estão executando e que as pessoas estão analisando tenham um tino de negócio muito bom, ok? Mas, por outro lado, quando você vai olhar para as partes mais, para os escritórios mais descentralizados, eu acredito que eles têm que ter um perfil mais abrangente ainda de gestão de projeto, mais do que o da minha área, para assegurar que as melhores práticas estão sendo realmente seguidas, tá? Mas, assim, fora o básico de gestão de projeto, eu acho que no nível onde eu estou trabalhando é realmente a capacidade analítica de negócio, que a gente chama do business acumen, né? Eu acho que esse é o principal. Eu concordo com o Marcelo, acho que bateu aí no ponto certo. Na verdade, eu até devolvo a pergunta, né? Você acredita
que todos os PMOs devem ter as mesmas competências? Depois de tudo que a gente conversou, considerando que as realidades desses PMOs vão ser diferentes, é quase óbvio imaginar que as competências exigidas também vão ser diferentes, né? Então, se eu tenho um PMO que lida com a questão da estratégia, por exemplo, vai exigir competências completamente diferentes de um PMO que está preocupado em fazer relatórios, em lidar com aspectos mais operacionais. Ou seja, as competências vão ser distintas. Isso é um fator importante, né? Porque se você não alinhar as competências com aquilo que você se propõe a fazer, é como você colocar para pintar a sua casa alguém que não entende nada de pintura. Por mais que você esteja fazendo a coisa certa, que é pintar a casa, é isso que a gente precisa, o cara não sabe fazer, bicho. Então, não tem como gerar valor com isso, né? Então, esse alinhamento de competências com aquilo que você faz é algo fundamental. E elas vão ser diferentes, dependendo da configuração de PMO que você tem, dependendo do que você se propõe a fazer. Essa relação é bem direta, né? Eu vejo, sim, algumas das perguntas que a gente acabou, né, tratando aqui, né, de PMO deve fazer isso, PMO deve fazer aquilo. Na minha cabeça, e eu sempre falo para a minha equipe, né, é bem claro a questão que o Américo coloca aí de ver a necessidade da empresa e onde vai agregar valor, né? Por mais que pode parecer uma resposta um pouco clichê, mas no fundo é a verdade, porque quando a minha equipe vem trazer alguma coisa que, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, a primeira resposta que eu dou para eles é onde isso está agregando valor na empresa, porque se não tiver, não é só a gente estar perdendo tempo, a gente está fazendo os outros perderem tempo. Então, é um custo assim, que se multiplica na empresa. Então, pelo fato da gente estar na parte aqui de corporação, as decisões que a gente tomar, as diretrizes que a gente dá, assim, pode fazer a empresa se tornar mais ineficiente, né? Então, a gente sempre pergunta qual que é o valor e se a gente está indo no ponto certo, no foco daquilo que a gente quer resolver ou melhorar. Acho que seria... Na verdade, o clichê é o contrário, né, Marcelo? Assim, eu vejo que toda vez que você encontrar alguém que chegue para você e diga que não, o seu PMO deveria fazer isso, isso, isso e isso, porque é isso que os PMOs fazem, sem ter a menor ideia de o que é a sua empresa, o que ela precisa, quais são as necessidades, você pode ter certeza que isso é um grande clichêzão, né? O cara não tem ideia se isso daí realmente vai funcionar ou não. Talvez até tenha funcionado na vida dele, ele não está mentindo, não. Por quê? Porque na realidade que ele criou lá, as expectativas bateram. Agora, não quer dizer que para você isso vai fazer sentido, porque o ambiente é outro, né? Então, nada mais clichê do que dizer que um PMO tem que fazer isso ou tem que fazer aquilo, porque senão não é um PMO. Isso é... Concordo, 200%. 200%. Legal. Olha só, agora tem uma pergunta do Rafael Cubas, eu vou convidá-lo, né, para comentar, mas eu queria só emendar e dizer assim, porque no começo da pergunta dele, ele faz uma pergunta que vocês já responderam, né, que é em relação ao PMO ser ágil. Então, a gente já aprendeu aqui que o PMO pode ser o que ele quiser, desde que faça sentido, né, porque ele está se propondo a fazer. Mas, complementando isso, né, pensando no PMO que tende à agilidade, né, tem algum serviço específico, né, que ele deveria prover para poder ser mais ágil? Vocês usam, né, serviços ou métodos, metodologias, frameworks ágeis? Recomendam algum? Seria isso, Rafael Cubas? Complementa, por favor, aqui o nosso entendimento. Se ele está por aqui. Acho que ele não está, mas acho uma pergunta... Né? Eu acho legal, acho legal. Posso dar Ali chegou, acabou de chegar. Não, ele tá aí, tá tentando falar. Achei que não tá. É que tá no mudo, Rafael, a gente não tá, enfim, acho que não tá no mudo, mas a gente não tá te ouvindo, tá? Agora tá no mudo, agora saiu. Foi? Não estamos ouvindo. Não tá funcionando. A gente vai na leitura da pergunta. Vai, vamos imaginar. Mas basicamente, ele está dizendo aqui, né? Então, pensando, né, num PMO que tende à agilidade, tem algum serviço específico que ele deveria prover? Né? Ele tinha que estar mais alinhado com quais práticas modernas hoje em dia? Então, no meu ponto de vista, eu acho que a definição de utilizar uma abordagem ágil, ela vem depois disso tudo que nós estamos conversando. Ser um PMO ágil, para mim, não faz muito sentido. Na verdade, até faz. Para mim, ser um PMO ágil significa ser um PMO capaz de reagir rapidamente a essas necessidades de readaptação. Isso, para mim, é um PMO
ágil, né? Utilizar métodos ágeis é uma decisão. Então, por exemplo, você diz, olha, eu vou prover uma metodologia. Ok, no momento que você vai definir a sua metodologia, ela pode ter aspectos ágeis, ela pode ser híbrida, ela pode passar, né? Na hora que você diz, por exemplo, nós vamos prover gestão de portfólio. Ok, eu vou trazer alguns conceitos de Lean, eu vou, né? Enfim, tem uma série de conceitos que vêm hoje, né, do mundo da agilidade, que pode ser aplicado aos serviços, às funções que o PMO provê, porque elas podem ser feitas de um jeito ou de outro. Então eu não vejo uma função específica por causa da agilidade, porque na verdade a agilidade é o meio, ela não é o fim, né? Então assim, um PMO ter como objetivo ser ágil, para mim não faz muito sentido. Na verdade, ser ágil é uma forma, né, de você fazer algo, ou seja, você não entrega agilidade, o que você entrega é resultado, é benefício. A agilidade, ela é o meio que você vai utilizar, como vários outros que existem, do momento que você estiver criando, configurando, executando, né, performando aquilo que o PMO deve fazer. Então, eu acho que a questão do PMO ágil ela ganha destaque, de novo, porque é legal, é super trendy, né? Super bacana e tal, aquela coisa toda. Então ela ganha um certo destaque. Eu já até conversei bastante isso com meu amigo Fábio Cruz, né? E a gente tem uma visão até semelhante. Ele fala muito sobre a questão do PMO ágil, mas no fundo, quando você conhece de perto, a proposta não é muito diferente. Você tem funções que podem ter um carregamento forte de agilidade, ou não, é uma decisão dependendo daquilo que você precisa. Então, todos os PMOs do mundo não têm que se tornar ágeis, não faz sentido isso. Isso é uma decisão que vai fazer sentido para alguns e para outros talvez nem tanto. Ou um mix, né? Bacana, excelente. Eu concordo também. Aqui a gente costuma usar você falou aí, né, no método híbrido, né? A gente utiliza aí várias metodologias de acordo com as necessidades, né? Então, Design Thinking, corrente crítica, usa Scrum, Gira e usa as técnicas do PMI, né? Então, assim, a gente utiliza ali de acordo com as necessidades. Com a necessidade, isso aí. Maravilha, e a gente está se aproximando do final, só que a gente tem tempo para mais uma ou duas perguntinhas. Eu queria abrir para ver se aqui entre nós, né, dos participantes, tem alguém que gostaria de fazer aí uma pergunta que não tenha se manifestado no chat. Se tiver, pode abrir o microfone. Temos? Não temos? Senão a gente vai para as considerações finais. Então, eu tinha uma pergunta para fazer. Posso falar? Vamos lá. Opa! Então, meu nome é Alcion Bubiniak, eu estou fazendo mestrado na Federal, só que eu tenho 30 anos na área de propriedade intelectual. E eu fui conhecer o PMI justamente num curso que eu acabei fazendo fora do Brasil, e eu estava tentando enxergar aonde está o link da propriedade intelectual com a gestão do projeto dentro das empresas. E saber um pouquinho sobre isso, como a Embraer trabalha, né, nesse aspecto. Talvez, Américo, você quiser começar com a questão do link e eu complemento com a experiência da Embraer. Tá aí, esse ponto aí é um assunto que eu particularmente não vi, não tenho uma experiência específica, não. Eu vejo a questão da propriedade intelectual como parte de um projeto, mas assim, nada muito específico sobre isso, não. Talvez, no caso, como vocês têm um processo de criação, né, de coisas novas e tal, não sei se você tem alguma informação. Mas é bastante específico. Essa aí eu bem específico. Não conheço. A gente não digamos assim, ligado com o PMO, a gente não tem essa ligação direta, mas a gente tem, no fundo, a gente tem um processo, né, de gestão de propriedade intelectual bem robusto, né, patentes, etc. Mas, pelo menos no meu conhecimento, não é tão ligado assim. Então, enfim, no meu nível não tenho tanta propriedade para responder. Só sei que a gente tem um escritório próprio para a gestão da propriedade intelectual.
O que eu conheço é da indústria farmacêutica, mas a parte de propriedade intelectual, ela é parte de um ciclo de vida do projeto, né? Então, na verdade, ela não é tocada pelo PMO, ela é uma área, como qualquer outra, que em algum momento interage, né, com o projeto, recebe alguma coisa, entrega alguma coisa para que a coisa possa seguir em frente, possa continuar. Mas ela é um ponto de interação, né? Se lá dentro isso é tocado como projeto ou não, para ser franco, eu não tenho a menor ideia. Mas não sei, talvez até haja um potencial para isso, é porque eu não conheço assim, absolutamente nada de um processo de registro, né, e propriedade intelectual em geral. Mas, enfim, que ela interage dentro da indústria farmacêutica, por exemplo, eu não tenho dúvida. Mas não tenho maiores detalhes, não. Ok. Obrigado. Tá bom? Maravilha. Bom, e com isso a gente encerra a nossa sessão de perguntas. Américo, Marcelo, quero convidar vocês a fazer as considerações finais aí, né, a respeito do nosso evento, para a gente ir caminhando aqui para o final. Vamos começar por você, Américo. Comigo? Então vamos lá. Bom, gente, olha, muito obrigado de novo pelo convite, foi um grande prazer. Acho que a gente conversou coisas muito interessantes, muito importantes aqui. O pessoal participando com perguntas, né, bastante inteligentes e apropriadas. Temos alguns pontos aí que passaram, mas de uma maneira ou de outra, acho que a gente cobriu muita coisa legal. Eu acho que assim, uma das coisas que eu aprendi, se aprendi algo, né, nesses últimos 10 anos, é que a gente tem que ter um pouco de um certo desapego quando falamos sobre PMOs. Desapego porque quanto mais a gente achar que a gente tem as respostas, que a gente sabe como que a gente sabe como tem que ser feito, né, que deve ser desse jeito, ou que deve ser daquele jeito. E por que isso acontece? Porque a gente já viu funcionando, então, caramba, se fizermos de novo, não deve funcionar. Infelizmente, não é assim que funciona, né? Diferentemente do gerenciamento de projetos, do gerenciamento de programas, do gerenciamento de portfólio, que tem a melhor maneira de se fazer. Qual é a melhor forma de gerenciar risco? Está aqui. Está lá no PMBOK, está em um outro standard qualquer. Qual é a melhor maneira de gerenciar um portfólio? Qual é a melhor maneira de fazer um orçamento, de fazer um cronograma? Não há discussão sobre isso, há um certo consenso. Mas quando você fala sobre escritório de projeto, não tem consenso. Não é à toa que não tem um PMBOK, né? Porque cada um olha esse elefante sobre um ponto de vista diferente. Cada um está num lugar do elefante, né? Numa posição em relação a esse elefante. E um olha o rabo e acha que PMO é um rabo. O outro olha a tromba e acha que PMO é a tromba. O outro olha a pata e acha que PMO é uma pata. Todo mundo está certo, de certa forma. E todo mundo está errado, porque se tentar avaliar o fenômeno PMO simplesmente por aquilo que já experienciou, simplesmente por aquilo que está vendo, simplesmente com base nas suas experiências, talvez você fracasse nas próximas oportunidades, ou você não consiga reagir a essas necessidades de mudança e adaptação que aparecem com frequência, né? Então, assim, eu acho que o grande aprendizado é que a gente precisa ter um certo desapego, né? Não acreditar tanto naquilo que se ouve, naquilo que se vê, né? Naquilo que se lê. Tudo isso é fator de inspiração, mas nada disso vai te dar a solução que vai resolver o seu problema. Nem mesmo a sua própria experiência, né, prévia. Você precisa juntar tudo isso e entender que, às vezes, você vai ter que criar algo completamente diferente de tudo que você já leu, já ouviu e já fez. Então, se tiver essa cabeça aberta, né, para isso, que é um processo, às vezes, doloroso, eu acho que as chances de você conseguir ter sucesso e ter reconhecimento pelo trabalho que você está fazendo vai ser cada vez maior. Excelente. Obrigada, Américo. Muito bom ter você aqui conosco, tá? Passo agora a palavra para o Marcelo fazer as considerações finais. Obrigado, Patrícia. Bom, queria agradecer também, foi um prazer participar aqui com vocês. Realmente, várias perguntas super interessantes, então foi enriquecedor para mim também. Tá? Agradeço também ao Américo e à Patrícia pela oportunidade. Eu acho que o ponto principal assim, que eu deixo de consideração final no fundo, quando você for pensar na estruturação de um PMO ou na própria atividade que você vai fazer relacionada, que seja gestão de projeto, realmente focar na agregação de valor, né? Olhar na empresa, para mim é bastante claro quando
as pessoas estão pensando primeiro, como é que se diz? Process first, né? Process before business, né? Então, quando a gente está pensando muito no processo antes do negócio, vai fazer uma proposta, uma apresentação, uma estruturação, que em geral as pessoas, né, vão achar até legal, talvez deixe você fazer, mas não vai ter o apoio necessário. Mas quando você faz a business before process, aí realmente o que você vai fazer vai ficar muito mais focado para a necessidade da empresa, né? Então, essa customização que o Américo comentou, eu sou 200% de acordo. E qualquer coisa que você pensar primeiro no processo, antes de pensar nas necessidades do negócio, vai acabar gerando uma burocracia que, mais cedo ou mais tarde, aquilo que ele falou, né? Não vai ter o sucesso, vai perder patrocínio, etc. Mas quando você pensa simples e pensa no negócio, eu acho que é aí onde tem mais chance daquilo que você for propor, realmente ter aderência com o que a empresa quer, né? Então, eu recomendo bastante que todos os slides que a minha equipe, seja relacionados com PMO, seja relacionado com qualquer coisa, eu sempre falo para ele, né, para toda a equipe, qual é o problema de negócio que a gente quer resolver e por que isso agrega valor para a empresa, né? Senão a gente está perdendo tempo e dinheiro do acionista, do dono, enfim, de quem for. Tá? Acho que esse é o que eu recomendo. Tem um livrinho muito, muito bacana que eu li no início da minha carreira, que eu uso até hoje, né? É a questão acho que é What the CEO Wants You to Know, né? O que o CEO quer que você saiba, né? Que é do Han Charan. Esse é um conceito super simples, a maioria de vocês conhecem os conceitos, mas quando você vê que é o mesmo conceito para você fazer uma empresa grande, para você gerenciar lá uma padaria, para você gerenciar um negócio que o vendedor de rua tem, né? São os mesmos business acumen. E se você aplicar isso na atividade que você for fazer, tem grande chance de você acertar. Maravilha. Obrigada, Marcelo. Bom, então com isso nós vamos chegando aqui ao final do nosso evento. Estou deixando na tela aqui para vocês o código, né? Para quem já quiser ir correndo lá, por aí um portador de certificações do PMI, já pode solicitar os seus PDUs, né? Nós também vamos enviar esse código para vocês depois com uma pequena pesquisa de satisfação. Afinal de contas, esse é o nosso primeiro PDD, Professional Development Day. Nós idealizamos ele pela primeira vez presencial, infelizmente não foi possível, mas eu tenho certeza que está começando com o pé direito essa iniciativa, né? Grandes nomes aí, Marcelo Mota, Américo Pinto, e não acaba hoje, né? Tem mais. Amanhã nós vamos ter, então, um workshop, né, sobre PMO Ágil com o Fábio Cruz e com o Vitor Massara. Então, quem ainda, né, quem está aqui hoje ainda não adquiriu, tem oportunidade de adquirir para estar participando conosco amanhã. Tá joia? Com isso também eu encerro a minha participação. Quero convidar o Coronel Laurindo para fazer aqui, né, o encerramento junto conosco. Tá joia, Laurindo? É contigo. Foi uma grande honra ter os debatedores Américo Pinto e Marcelo Mota hoje conosco, nessa noite, por sua disponibilidade, entrega, compartilhamento das suas perspectivas e experiências sobre PMO. Né? Muito obrigado aos dois. Né? A gente sabe aí, ao longo da construção desse evento, aí, a dedicação de vocês foi muito bacana, a interação com a nossa equipe. Quem pôde participar aí, até antes da gente começar o evento, viu que a gente estava numa conversa aqui bem descontraída, muito legal mesmo a visão de vocês. Tá? Agradeço a Patrícia Goulart, né, por sua mediação objetiva, perspicaz e apaixonada pelo tema. Tá, Patrícia? Muito bacana. E nada disso aconteceria sem a organização e dedicação de nossa equipe. Né? Aí nos bastidores de hoje estão aí o Ramon Carlos, Ilse Marie, Lucas Lara. Muito obrigado a vocês aí por fazer isso acontecer. E o personagem mais importante nessa noite, com certeza, a gente acompanhou aqui a participação das pessoas que se inscreveram. Não houve oscilação de começou forte e de repente saiu metade do pessoal que está... Não, negativo. Ninguém desgruda. Ninguém desgrudou aqui desse evento. Estão todos de parabéns. Muito bacana.
E parabéns aos participantes que fizeram os questionamentos, muito inteligentes, né? E aproveito a oportunidade para convidá-los, né, para os próximos eventos. A Patrícia já citou, né, mas estamos trabalhando aí para entregar toda a comunidade eventos nas áreas de construção, na área de TI, né, e agronegócio. Tá certo? Eu acho que serão temas aí um pouco diferentes do que a gente, em termos de formato, do que a gente está acostumado aí nos últimos anos, tá? E fiquem atentos para a divulgação, tá? Logo aí vamos ter grandes novidades, tá? E para mim foi uma honra, tá certo, pessoal? Passo a palavra agora para o diretor de eventos do PMI Paraná, Ademir Gonçalves, nosso orientador e incentivador. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu não quero tomar muito tempo de vocês. Eu entrei aqui rapidamente, só para dar parabéns realmente para toda a equipe, agradecer a participação do Marcelo, do Américo Pinto, realmente aprendi muito hoje com vocês. O Marcelo eu não conhecia, mas a Embraer é uma paixão minha desde criança. Na verdade, o Américo Pinto conheço desde que comecei a trabalhar com gestão de projetos, então era fã dele. Agradeço a Patrícia por aceitar o nosso convite para mediar, realmente foi uma escolha acertadíssima da equipe de fazer o convite. E dar um parabéns aqui para o Laurindo por gerenciar esse projeto aí de maneira tão bacana, tá? E estou estendendo, o nosso presidente mandou dar um abraço e agradecer a todos vocês pela condução desse evento, ok? Maravilha. Ademir, vamos aproveitar para pedir para o pessoal agora, todos os participantes, estou vendo que ainda tem 64 pessoas aqui, vamos abrir a câmera para a gente tirar um print e vai poder... ser legal. Hashtag PMIPR, o que vocês acham? Vamos abrir o vídeo? Vamos lá, deixa eu preparar aqui minha ferramenta ágil de fazer screenshot, só um pouquinho. Vamos lá. Sim, Paty. Porque, gente, eu vou pedir só, porque assim, é muita gente, então vai ter que ser por etapas, tá? Só um pouquinho que eu vou ter que tirar 3 prints aqui, ó. Então, aqui foi um. Espera aí. Deve ter gente deitada na cama já essa hora. De pijama, exatamente. Eu tô de pijama. Nossa, nós gostamos é assim mesmo. Espera aí que eu tô na segunda tela aqui, o pessoal tá abrindo. Agradecer mais uma vez a participação de vocês aí ao grande amigo Américo Pinto, né? Opa, Incidente do Congresso 2017, sempre nos apoiando aí, meu caro. É um prazer. A gente está com até participantes dos Estados Unidos aqui acompanhando a gente. Opa! Temos lá a Mariana Morini. Deu, Paty? Deu, já colhi aqui o material colhido. Maravilha. Valeu, pessoal. Obrigado. É isso, pessoal. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Obrigado. Um abraço aí para todos. Valeu. Até amanhã. Abraço. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite.